senhor que disse: a decisão mais importante da vida é decidir o que não fazer. E eu fiquei, olha que interessante. Decidir o que não fazer. Porquê? Porque se tu estiveres a fazer tudo, não consegues fazer nada. Então não é tão mais importante decidir o que é que tu queres fazer, porque pode haver muitas coisas que tu queres fazer, é decidir o que é que tu não queres fazer. E isso implica também saberes onde é que estás hoje. Eu, tu, qualquer pessoa que nos esteja a ver. E para isso pode ser onde é que estamos hoje a nível económico, onde é que estamos hoje a nível financeiro, onde é que estamos hoje a nível de valores, onde é que estamos hoje a nível de religião, onde é que estamos hoje a nível de relacionamento íntimo, familiar ou social, onde é que estamos hoje a nível de desenvolvimento intelectual, onde é que estamos hoje comparado com o quê? Comparado com o ponto B, que é onde nós gostaríamos de estar. Através do estoicismo, eles trazem muito esta expressão da eudaimonia. Eudaimonia é o eu superior. Eu quero chegar ao meu eu superior. O teu eu superior, o meu eu superior, é aquilo que nós almejamos, de certa forma. Para algumas pessoas é a personificação de algumas celebridades. Para algumas pessoas é a personificação de um pai, ou de uma mãe ou de um tutor que criou, querem ser como o pai, querem ser como a mãe, querem ser como o ídolo. Para outras pessoas pode ser, eu sei que eu posso entregar mais do que aquilo que eu estou a entregar agora e eu vou correr atrás disso. Olá, bem-vindos ao podcast Decides Tu, um podcast sobre desenvolvimento pessoal e literacia financeira, onde partilho consigo a experiência e o conhecimento tanto dos nossos convidados como a minha. Eu sou o Eugênio Dodono e este é o podcast Decides Tu. Jó Cunha é coach e trainer, desenvolveu a sua atividade profissional em vendas e comunicação, é mestre em Wing Chun, foi recordista mundial ao atingir esse título em apenas 2 anos de treino, com apenas 24 anos, passando a ser instrutor na escola por si fundada. Durante o seu percurso no desenvolvimento pessoal, investiu na sua formação internacional em coaching e PNL, assim como formações sobre liderança e empreendedorismo com John Maxwell e Magic Johnson. O seu maior foco de desenvolvimento rege-se pela liderança, comunicação, business, através de sessões de coaching e eventos de desenvolvimento pessoal. Prazer ter-te cá no meu projeto, é recente, mas tenho a certeza que vai trazer muitas coisas boas aos ouvintes ou a quem queira ouvir e aprender, porque tu sem dúvida tens muita coisa a dar para aprender, muita experiência a partilhar e conhecimento. Foi contigo que eu fiz a minha formação, a minha certificação em coaching personal, não é? Inicial, e ainda falámos que eu disse que vou ao Porto fazer o upgrade na certificação de coaching e quero continuar a fazê-lo, não é? E sei que vou fazê-lo, porque pronto, quando a agenda o permitir, poder fazê-lo via Zoom, mas eu não, eu prefiro mesmo presencial, porque acho que é naqueles intervalos onde se absorve muita experiência, muito A conhecimento. proximidade é diferente. Proximidade é diferente, claro. E eu isso não descartei o upgrade no coaching. João, antes de a gente avançar também, queria dar os parabéns a ti e a Mafalda, Muito porque sei, grato. que- sei por experiência própria que o que vem aí, a bebê, não é? Vai trazer muito mais, como é que vai consolidar emoções, vai consolidar relações, eu costumo dizer que quando temos filhos é quando nós descobrimos o verdadeiro amor. Pelo menos para mim é assim que funciona. É aí que eu descobri o que é mesmo amar. Porque é a nossa flor, não é? Eu não sei. Utilizando da tua expressão, só conseguirei dizer depois dela estar cá fora. Até lá Isso não mesmo. posso dizer porque Tá não a bem. tenho, não é? Pelo menos, Acredito que seja verdade, só ver o que eu estiver cá fora é que saberei por pelo tudo. menos não te posso dizer que vou-te cair os cabelos, que já não os tens como eu Não, também. não, não, atenção, vamos já clarificar isto. Eu escolho rapar, é Tá bem. Pronto. distinto. Atenção, há muita pessoa muito. O João agora. Não, o João não é careca, o João Tá escolhe bem. rapar o cabelo. Eu posso deixar crescê-lo, ok? Mas, aliás, isto aqui é só mesmo uma coisinha que, por norma, tem graça. Das últimas conversas que eu tive, houve malta que disse assim: epá, o João não tem cabelo. Então eu digo-te assim: o João tanto não tem cabelo, tanto tem cabelo, como olha para isto. Epá, espetáculo. Ok? Então, quando eu te digo que o Muito João bom. tem cabelo, escolhe a rapar, são coisas diferentes, ok? Portanto, são Muito dois bom caminhos mesmo. distintos. Muito bom mesmo. João, então, eu queria que tu partilhasse aqui neste episódio sobre o coaching e a tua vida. O que é que te levou a ti a escolher o coaching como tua profissão, como fazendo parte,
como sendo a principal atividade da tua vida profissional e também pessoal, não é? E Sim. entretanto, enquanto fores falando sobre isso, explica também o que é o coaching, porque muitas pessoas não sabem o que é o coaching e confundem as coisas e a profissão acaba por ser também denegrida e não posta no patamar que é merecido. Ok, então deixa-me só dar aqui um pequeno contexto para que haja uma linha condutora de como é que Sim, sim. foi e como é que é agora. O coaching para mim apareceu como, vamos chamar assim, disciplina em 2017. Eu na altura tinha uma escola de artes marciais em Leça da Palmeira, ensinava Wing Chun e também tinha Jiu-Jitsu na minha escola. E aquilo que eu comecei a perceber foi que eu tive um processo de graduação bastante rápido, vamos dizer assim, dediquei-me bastante. Eu costumo dizer que eu montei a escola para eu treinar, não era para ter alunos. Eu queria ter um sítio onde eu pudesse treinar a que horas eu quisesse, quando eu quisesse. Então, montei a escola para poder treinar mais, para poder crescer mais rápido na arte marcial que eu praticava. Só que aquilo que eu comecei a perceber foi que os meus alunos não estavam a progredir ao ritmo que eu desejava que eles progredissem. Então, na altura, eu espelhava muito a minha evolução naquilo que eu queria que os meus alunos fizessem, que é muito comum também nos pais, não é? Quererem que os filhos cresçam ou à velocidade que os pais cresceram, etc. E então aquilo não estava a dar. Eu sabia que não tinha a ver com a arte marcial em si, eu sabia que não tinha a ver com o aluno em si, eu internamente consegui compreender que é aquilo que eu digo não está a motivar e a conseguir dar clareza suficiente ao aluno que está à minha frente. Portanto, havia ali um problema. Na altura, um amigo meu, Rafael, tinha acabado de fazer uma certificação em coaching e eu fiquei super curioso com isso e fui fazer, na altura, nem foi uma certificação, foi uma formação numa escola profissional no Porto, com uma senhora chamada Mestre Sara Silva, que é psicóloga no Hospital da Perlada, aqui no Porto. E então aquilo era um curso de coaching e liderança para equipas. Foi o meu primeiro contacto com o coaching. E eu recordo-me que, à data, eu cheguei e comecei a ter os primeiros contextos do que era o coaching. Eu pensava que coaching era literalmente, quando se ouve no futebol coach, associamos a quem? O treinador. Sim. E era isto que eu de certa forma pensava, porque eu estava não no futebol, mas estava em artes marciais e tinha uma equipa de atletas que poderiam vir a competir. Então foi de género, deixa-me ser um melhor coach para fazer um melhor coaching. Esta era o meu ponto-chave. À medida que eu comecei a fazer o curso, ela era super brutal, a nível de muito coaching não diretivo, mais à frente já posso falar um bocadinho sobre isso, muito deixar a escolha totalmente do meu lado, sem recomendações, sem propostas, unicamente pergunta-resposta, pergunta-resposta. E esse foi o meu primeiro contacto com o coaching. Funcionou muito bem, consegui dar melhores resultados a um grupo mais pequeno de alunos, não ao grupo que eu desejava. E depois, em 2018, encontrei um evento, uma marca, já não existe hoje em dia essa marca, e eu quando vi um vídeo no Facebook dessa marca, eu fiquei, não, esquece. Este gajo é um mentiroso de caralho. Este gajo está a mentir com todos os dentes que tem na boca e com aqueles que não tem. E sabes que mais? O gajo é tão mentiroso que eu vou a este evento de propósito só para provar que o gajo está a mentir. E esta foi a minha motivação para ir ao meu primeiro workshop de desenvolvimento pessoal. Na altura até me lembro que a minha esposa foi, na altura, a minha namorada, mas eu, olha, vamos, aquilo era um sábado de manhã, vamos acordar mais cedo e vamos lá. E foi no Sheraton, no Porto. Mesmo antes de entrar em sala, ela estava de tacão e, como se fosse ontem, calcou-me o dedo do pé, o dedo grande do pé, mesmo com o tacão, mesmo antes de entrar. Eu já estava com vontade de provar o gajo errado, depois daquele calcante, e aí é que eu fiquei, vou rebentar o gajo todo. Pá, fui para a segunda fila, sentado, cara, tipo, ruga de zangado, este gajo não pode ser verdade. Pá, o gajo entra, 5 minutos depois eu estou em pé a bater palmas, não consigo perceber porquê, coisa que acontece. Assisto ao workshop, 4 horas, e literalmente viro-me para a minha esposa e digo, pá, eu acho que é isto. Eu acho que literalmente é isto que eu quero fazer. E na altura eu não conseguia bem perceber o que era. Então, o que eu queria fazer era o que aquele senhor estava a fazer em palco. O caminho que eu encontrei foi, ele começou como coach, deixa-me começar como coach. Então foi assim que eu cheguei ao coaching profissional. Depois comprei uma franquia, entretanto fechei a minha escola para me dedicar 100% à franquia, isto foi em 2019,
A escola fechou em agosto de 2019 e eu aí já estava com bastante atividade no coaching e comecei a desenvolver competências de coaching com a intenção de um dia poder estar em palco a fazer aquilo que aquele senhor estava a fazer. À medida que eu fui avançando, comecei a perceber que eu até sou relativamente competente nisto do coaching. E comecei a perceber que havia certos problemas que eu tinha na minha vida pessoal, nomeadamente com o meu pai e nomeadamente com alguns colegas de trabalho, que estavam a ser rapidamente dissipados pelo trabalho que eu estava a conseguir fazer com os meus clientes. Então era quase como eu ajudo este cliente a lidar com esta circunstância, mas ao mesmo tempo permito-me refletir e também estou a trabalhar esta situação em mim. Então foi esta evolução, vamos dizer assim, que aconteceu. Entretanto, tornei-me trainer dessa marca, estive a dar workshops por essa marca, depois a marca terminou, foi fundada uma nova marca, New Code, que foi onde tu fizeste a certificação, eu tornei-me o formador e tive a oportunidade de estar em palco a fazer aquilo que eu tinha visto, e tem graça que depois, no meio desse processo todo, estar em palco não era de todo aquilo que eu procurava. E foi uma coisa muito bonita. Aquilo que eu realmente procurava era ter a capacidade linguística de conseguir verbalizar aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, sem que tu tivesses uma interpretação errada daquilo que eu estou a dizer, ou seja, ter mesmo clareza no discurso. Então, o coaching ajudou muito nesse ponto. E, na verdade, o que é isto do coaching? Foi uma das coisas que tu perguntaste. No fundo é ajudar uma pessoa a compreender onde é que está, porque nós no coaching chamamos o ponto A, e aqui, Eugénio, eu trago uma coisa extra, que é compreender onde é que eu estou. Eu sei onde é que eu estou. Com 2 ou 3 perguntas, numa grande maioria das pessoas, eu tenho uma certeza elevada de que grande parte das pessoas não tem ideia onde está. E não é por mal. É simplesmente porque existe uma velocidade de informação tão grande, existem estímulos tão diversos no nosso dia-a-dia, que é muito fácil saber onde é que a pessoa não está. Entendes? Não é saber onde está, é saber onde não está. Ainda hoje de manhã estava a ouvir uma conversa e houve um senhor que disse: a decisão mais importante da vida é decidir o que não fazer. E eu fiquei, olha que interessante. Decidir o que não fazer. Porquê? Porque se tu estiveres a fazer tudo, não consegues fazer nada. Então não é tão mais importante decidir o que é que tu queres fazer, porque pode haver muitas coisas que tu queres fazer, é decidir o que é que tu não queres fazer. E isso implica também saber onde é que estás hoje. Eu, tu, qualquer pessoa que nos esteja a ver. E para isso pode ser onde é que estamos hoje a nível económico, onde é que estamos hoje a nível financeiro, onde é que estamos hoje a nível de valores, onde é que estamos hoje a nível de religião, onde é que estamos hoje a nível de relacionamento íntimo, familiar ou social, onde é que estamos hoje a nível de desenvolvimento intelectual, onde é que estamos hoje comparado com o quê? Comparado com o ponto B, que é onde nós gostaríamos de estar. Através do estoicismo, eles trazem muito esta expressão da eudaimonia. Eudaimonia é o eu superior. Eu quero chegar ao meu eu superior. O teu eu superior, o meu eu superior, é aquilo que nós almejamos, de certa forma. Para algumas pessoas é a personificação de algumas celebridades. Para algumas pessoas é a personificação de um pai, ou de uma mãe, ou de um tutor que criou. Querem ser como o pai, querem ser como a mãe, querem ser como o ídolo. Para outras pessoas pode ser, eu sei que eu posso entregar mais do que aquilo que eu estou a entregar agora e eu vou correr atrás disso. E isso é o ponto B. O que o coach faz é ajudar a pessoa a descobrir onde é que está, quais é que são os hábitos, quais é que são os desafios, quais é que são os problemas que andam em ciclos, que já foram resolvidos há 3 anos atrás e que continuam a aparecer, e que se calhar se resolvermos agora, daqui a 3 anos vão aparecer outra vez, e como é que lidamos com esse ciclo, perceber exatamente onde é que está, ter clareza quais são os próximos passos. Eu costumo dizer esta expressão, quais é que são os próximos 5 grandes passos que vais dar para conseguir alcançar esse ponto B, esse objetivo, que não tem que ser uma coisa final, não tem que ser a 5 anos, não tem que ser a 3 anos, pode ser uma coisa a 2 meses, não tem que ser por aí. E depois, ajudar a traçar um plano de ação, compreendendo quais é que são os protocolos, quais é que são os procedimentos, que pessoas é que é importante ter a bordo do navio para fazer essa viagem, porque por vezes necessitamos de apoio de outras pessoas ou necessitamos de não ter o ódio de outras pessoas também. Às vezes não é só o apoio, precisamos de saber quem é que precisamos de tirar fora para poder avançar. E o coaching é este processo, e foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a perceber que eu não sabia onde é que eu estava, eu tinha uma ideia daquilo que eu queria fazer, mas era uma ideia que não era baseada em realismo. Era uma ideia que era baseada com quanto dinheiro eu terminava no final do mês. Essa era a minha ideia daquilo que eu queria fazer. Com quanto dinheiro eu tinha no final de cada mês, era a minha ideia de... Mas isso não era real. Porquê? Porque, felizmente, eu não passei pela crise de 2007, 2008, 2009,
ou seja, não trabalhava nessa altura, portanto não passei por essa crise económica, mas assisti pessoas à minha volta a passar e foi de género, com um carago. Se eu não sei onde estou e para onde é que quero ir, garantidamente, na próxima que acontecer, que até agora ainda não aconteceu, mas eu vou cair a fundo. Então, o coaching ajudou-me, acima de tudo, a compreender que a vida, para mim, é... A vida é fantástica, a vida é uma coisa muito boa, mas acima de tudo a vida pode ser uma coisa muito analítica. Ou seja, não considero que é difícil compreender o que é a vida. E muitas das nossas vidas são o quê? Padrões. Padrões familiares, padrões económicos, padrões sociais, padrões de pensamento, não é? Por exemplo, Eugénia, deixa-me fazer-te esta pergunta. Tens algum grupo de amigos com quem tu convives de forma regular que tenham ideologias completamente diferentes das tuas? Tenho poucos grupos de amigos, sabes? Porque quando eu fiz a certificação em inteligência emocional, em coaching, eu fiz aquilo que tu acabaste de dizer, que é mudarmos o nosso círculo de influências. Eu fiz isso. E quando fiz isso, deparei por mim que tenho fiquei com muitos poucos círculos. Mas dos poucos que tens, existe algum que tu tenhas noção de que tem uma ideia ou tem um conceito ideológico bastante diferente ou oposto ao teu? Pode ser a nível social, pode ser a nível económico, pode ser ter a ver com o país em si, pode ter a ver com saúde, o que fizer sentido, mas alguma pessoa ou algum grupo em que tu sabes que se falares daquele tema, aquela pessoa vai discordar daquilo que tu vais dizer. Tem, tem. Ok? Eu considero que isso é extremamente importante. E grande parte das pessoas foge desse tipo de círculos. Porquê? Porque não dizem aquilo que nós queremos ouvir. Uma das coisas que eu consegui perceber pelo coaching é que como é que eu consigo saber que as minhas ideias estão certas se eu estou rodeado de pessoas que só dizem aquilo que eu estou a dizer? Como? Como é que tu sabes que as tuas ideias estão certas se não tiveres uma pessoa que venha contestar a veracidade da tua ideia? Então, através do coaching, a essência do coaching, no fundo, não é só planear, porque há pessoas que pensam, coaching é só levar do ponto A para o ponto B. Não. A essência do coaching é literalmente também fazer questões para que nós possamos ter momentos de autorreflexão. Por isso é que existe o auto-coaching. Há muitas pessoas que pensam que o auto-coaching, e até, aliás, até alegam que o auto-coaching não funciona. Porquê? Porque eu sei as limitações que eu tenho, mas se eu já soubesse o que fazer, já não as tinha. Eu discordo, porque penso que é um pensamento falacioso, não é? Isso é a mesma coisa que dizer que precisas de um nutricionista para perder peso. Não, precisas de parar de comprar batatas fritas. Já a boca. Não é um nutricionista que vai contigo ao supermercado. O nutricionista pode fazer uma lista, mas no supermercado, se tu decides que queres comprar as batatas fritas, podes ter o melhor nutricionista do planeta. Não te adianta muito. Ou seja, então, eu discordo um bocadinho desse ponto. Eu acredito que o auto-coaching funciona. Por isso é que a certificação primeira que eu lecionava era mesmo personal, estava no nome também. Porque o conceito é que se cada pessoa conseguisse compreender que existe um conjunto de ferramentas que nós podemos utilizar no nosso dia-a-dia para nós próprios, isso iria melhorar a vida num todo. E foi isso que eu fiz. Eu hoje em dia, felizmente, e continuo a bater nesta tecla, tenho um relacionamento com o meu pai que não era sequer... a expressão correta, se calhar, seria pensado, se eu nunca teria idealizado que poderia ser como é hoje. Mas nem de perto nem de longe. Ou seja, era completamente oposto. Aliás, tanto é que uma das coisas que eu mais costumo dar como exemplo, cheguei a dizer que o meu pai não vai conhecer os meus filhos. Porque não era porque era mau, porque era bom, tem a ver com isso. Tem a ver simplesmente porque a comunicação não acontecia. Eu não tinha forma de analisar o pensamento. Então o coaching ajudou nisso tudo. Depois, coach profissional, mantive-me, depois de sair da marca também. Hoje continuo também. É um dos trabalhos que eu mais tenho o prazer de fazer, porque acima de tudo, e agora de forma egoísta, me permite viver vidas diferentes. Ou seja, quando eu estou a trabalhar com um cliente, durante aquele momento que eu estou a trabalhar com um cliente, eu estou a entrar num modo mais empático e então estou a passar pelo filtro do que é que seria estar a viver a vida que o meu cliente está a viver, para compreender melhor os seus desafios, compreender melhor os seus problemas e assim, dessa forma, calço as sapatilhas dele ou dela. E é interessante, que é como viver múltiplas vidas numa só. Tenho a minha e depois tenho aquela que consigo vestir um bocadinho dos clientes. Ajuda-me a prever padrões que vão acontecer à frente, ajuda-me a conseguir compreender porque é que há pessoas que têm mais desafios de comunicação ou não. Mas num todo... Como é que tu te proteges a ti emocionalmente e psicologicamente? Como é que tu te proteges quando calças os sapatos dos outros? Tem que haver um bocadinho de proteção, cuidado, não é?
Um bocadinho Há não, coisas muita. que pode, muita, que há coisas que podem nos afetar, não é? A nós e a nossa Sim, família. para mim foi diminuir o número de pessoas com quem eu trabalhava. Houve um momento em 2019 que eu estava a trabalhar com 37 pessoas por semana. E eu recordo-me de um dia que eu cheguei a casa, eu estava a falar com a minha esposa e estava-lhe a contar uma coisa, a dizer que me tinha acontecido, e no final ela virou-se e disse assim: João, isso não te aconteceu. Ei, eu estava a transpor algo que eu pensava que tinha acontecido comigo, mas que tinha sido um cliente meu. Porque eu estava numa rotação gigante. E depois foi aí que, ok, não, 37 não dá, é impossível. Reduzi, 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 até que cheguei a um número de pessoas que eu disse: este número de pessoas para mim é ideal. E depois, uma das estratégias que eu tomei foi definir blocos de tempo específicos durante a semana só para fazer aquele trabalho. Então, ou seja, eu não faço sessões durante a semana toda, isso eu não faço. Eu tenho dias específicos em que aqueles dias eu já sei, já estou mentalizado, já estou preparado, que não vou ter outras coisas programadas no meu dia, é única e exclusivamente para trabalhar o coaching com aqueles clientes. Claro, estar mais atento, porque é como tu dizes, ou seja, a nível de proteção. Eu penso que racionalidade ajuda bastante e gosto de me considerar uma pessoa bastante racional, vamos dizer assim, mas dentro dessa racionalidade também aquilo que eu quero talvez dizer é, por vezes nós ouvimos histórias, por vezes nós ouvimos testemunhos de pessoas que emocionalmente criam instabilidade em nós. Estamos de acordo neste ponto? Estamos sim. Aquilo que eu considero que é uma boa prática e que para mim tem funcionado muito bem é, no final, eu permito-me que essas emoções apareçam, mas não permito que essas emoções sejam o ponto final daquele pensamento ou daquela situação. Então eu permito que a emoção apareça na mesma, mas depois, ou seja, eu vivo a emoção, eu testemunho a emoção, eu sinto a emoção, mas depois eu vou etiquetar aquela emoção. Ou seja, eu vou trazer racionalidade, eu vou trazer pensamento racional, sem culpabilidade, com responsabilidade. E vou tentar chegar àquilo muito conhecido que é causa e efeito. Então eu vou procurar a causa e efeito daquela emoção para compreender até que ponto é que aquilo que aquela pessoa me está a contar também está presente na minha vida. Eu sou muito fã de reflexão, sou muito fã de procurar padrões. E o que eu costumo dizer, é muito raro eu ver uma publicidade na rua que eu fico, uau, que incrível. Muito raro. A minha pergunta normal é, onde é que eu já vi isto? Não é, uau, nunca tinha visto nada assim. É, não, onde é que eu já vi isto? Porque eu sei que nós apagamos muita coisa quando estamos a andar, então eu chamo-lhe eterna curiosidade, ou seja, onde é que eu já vi isto? Estou sempre à procura, mas a maior proteção que eu encontro é não permitir que uma situação termine no pico emocional. Respeitar o pico emocional, mas depois, se for preciso dar tempo, permitir que a razão venha. Permitir que a razão apareça. Permitir que a razão nos dê um motivo para poder conversar sobre isso, não sobre a emoção que tu tiveste. Falar sobre a situação, não sobre a pessoa que está a viver a situação. Está a fazer sentido o que eu estou a dizer aqui? Faz muito sentido isso, não é? Faz muito sentido. Mas num caso mais extremo, uma discussão, Uhum. como é que tu vais chamar a razão a uma pessoa que tem as emoções num Não, Big não, não, Bang? não. A razão não é para a pessoa, a razão é para mim. Assim, Eu não tenho que chamar a razão à pessoa, de todo. Isso nem faz parte do meu trabalho. Tu perguntaste, ou seja, como é que tu te proteges? Eu estou a falar de mim. vai. Eu trago a razão é a mim. Ou seja, se uma pessoa que está a conversar comigo, ou uma pessoa que está a discutir comigo, vamos falar assim, por exemplo, ok? Tivemos eleições há pouco tempo. Então, eu Discutiste estava com a o teu pai, não falar... foi? Discutiste com o teu pai. Diz? Eu e o meu pai temos algumas Pois. ideias diferentes, não é? E Não, então, mas atenção, que não foi discutir, foi literalmente, antes era discutir, agora é uma conversa, um debate. compreender,
compreender quais é que são os argumentos que são falaciosos de ambas as partes. Eu Ok. tenho, ele tem. Argumentos de coisas que eu digo que provavelmente não tenho factos ou substância para conseguir suportar e vice-versa, porque eu também os tenho. Ou se Claro. alguém dizer algo, crio uma narrativa sobre isso, dá-me jeito para mim querer ganhar aquela conversa e às vezes trago para cima. Mas uma das últimas que nós tivemos, o meu pai disse que uma coisa não funciona e para mim aquilo é o que mais funciona no mundo inteiro. Mas ele disse, não funciona. E obviamente que aquilo criou aqui uma chamazinha, foi uma acendalha, eu, ok, let's go, vamos ver o que é que acontece. Eu, então, o que é que funciona para ti? E ele diz-me, e aquilo que ele diz que funciona para ele, é aquilo que eu acredito que não funciona. Ou seja, estávamos completamente opostos. E estávamos a conversar e foi muito bonito, porque eu estava a ver aquilo que estava a vir de dentro, para mim, permiti que a emoção viesse, mas depois foi, ok, vamos racionalizar isto. Porquê é que eu me estou a sentir assim? E a resposta foi, porque eu acredito que aquilo que ele está a dizer não é verdade. Ok. E depois eu permito-me passar por este processo. Não é no pico da discussão, é após o pico da discussão. Ou seja, não permito que uma discussão termine na explosão emocional. Eu tenho que, e se isso implicar eu ter que pedir desculpa, ei, eu estou aqui. Se isso implicar eu ter que calar e ouvir, ei, eu estou aqui, que foi exatamente isso que eu fiz nesse contexto. Calei e permiti que ele colocasse tudo para fora. E aquilo que eu me apercebi foi, eu gostava que ele pensasse da mesma forma do que eu, para eu sentir que eu tinha razão. Porque, na verdade, ele acreditar naquilo que eu acredito não ia mudar nada na vida dele. Não neste momento. Ou seja, não havia uma vantagem competitiva para ele de acreditar naquilo que eu acredito, entendes? Para ele não adiantava de nada. Mas aquilo que ele acredita funcionou muito para ele. Claro. Mas aquilo que funcionou para ele na década de 80, 90 já não vai funcionar para mim agora na década de 2020. Estás a compreender? Então foi compreender que ele estava a falar em 2024 com um pensamento dos anos 90 e eu estava a falar em 2024 com um pensamento de 2024. Ambos estão corretos. Temporalmente errados, mas ambos estão corretos. Então foi do género, tudo bem, consigo compreender de onde é que vens e dá-me ainda mais vontade de querer continuar a ter estas argumentações com ele. Porque isso faz com que eu seja melhor, faz com que ele também seja melhor, que é uma das grandes evoluções que estamos a ter. Se eu ficar numa situação em que eu tenho que provar que eu tenho razão, que muitas das vezes é a sensação e é a emoção que eu quero ter, eu quero ganhar, sou muito competitivo, eu quero ganhar, eu quero ter razão, eu quando chamo esta parte da proteção de trazer a razão para cima é o que é que a pessoa ganha ao concordar comigo? Foi uma das perguntas mais chave que eu fiz em 2021, quando eu digo que me tornei o meu melhor cliente. Eu considero que sou o meu melhor cliente, sem desrespeito para os outros que trabalham comigo, mas eu sou o meu melhor cliente. Em que é do género, o que é que tu, por exemplo, poderias ganhar em teres que concordar comigo? E se eu não encontrar uma razão em que tu ganhes alguma coisa sem que eu esteja presente, então tu não tens nada a ganhar. Entendes? Porque tu vais ganhar porque eu estou aqui. E para que é para depois dizeres, opá, foi o João que me fez pensar desta forma. E aí já é um pensamento tendencioso, entendes? E se eu fico, isto agora faz uma ligação a outra coisa, se eu fico dependente de outras pessoas concordarem com as minhas ideias, o que é que vai acontecer quando essas pessoas discordarem das minhas ideias mais à frente? O que é que vai acontecer comigo? Vou ficar todo rebentado. Porquê? Porque aquela pessoa concordava comigo e agora já não concorda. E isso vai elevar a minha emoção. Quando eu digo trazer razão, isto tem muito a ver com o estoicismo também, que é compreender qual é o tipo de controle que eu tenho na minha vida, qual é o tipo de controle que eu tenho nas pessoas que estão à minha frente e saber jogar com isso. Só um exemplo prático. O meu pai é um senhor à antiga, vamos dizer assim. Então, ou seja, se puseres um prato cheio de enchidos à frente, meu amigo, aquilo vai tudo. Eu chamo-lhe prato em pirâmide. Sabes o que é um prato em pirâmide? É um prato em que a comida fica assim e se tu metes uma azeitona no topo do prato, ela cai fora, porque já não tem onde ficar no prato. Ou seja, vai tudo para fora. E então, já houve situações em que houve certas análises que ele teve em que demonstravam que, de um ponto de vista de saúde, talvez não fosse a melhor opção continuar a alimentar-se da forma como estava a alimentar. E tive familiares a dizer, epá, tens de dizer ao teu pai para ele parar de comer isso. Não. Não tenho. Porque eu iria detestar que ele me dissesse para eu parar de ir ao McDonald's. É verdade. Então é esta razão que eu... Isto não quer dizer que eu não amo o meu pai, muito pelo contrário. A minha esposa tem uma expressão que é amar é libertar. Amar não é controlar. São duas coisas distintas. E por vezes perdemos um bocadinho
nesse conceito. E eu penso que trazer esta razão para cima ajuda muito a nos conseguirmos proteger, porque é de género. Se fizeres asneira, és tu que vais fazer a asneira. Se correr bem, ótimo. Mas ao mesmo tempo, se correr bem, não posso... se correr mal, tu não me podes culpar a mim. Mas se correr bem, também não me podes responsabilizar a mim. E é por isso, por exemplo, que os meus clientes, uma das coisas que eles sabem é que se o plano correr bem, pá, a influência do coach foi pouca. A base é deles. Pá, olha, muito obrigado por me teres posto no dedo. Não, eu não pus. Pôr-se de pé não é ser posto de pé. É uma das frases que está no livro de Meditações de Marco Aurélio. Pôr-se de pé não é ser posto de pé. Então, quando uma pessoa faz sozinha, pá, bora, está aí a responsabilidade. Mas isso já são Mas outras coisas. isto intriga-me muito, porque é que as pessoas hoje em dia, e cada vez pior, porque é que as pessoas hoje em dia não usam filtros, ou seja, quando vou abordar alguém, perguntar a alguém alguma coisa, pensem antes se aquilo que vou dizer vou magoar, vou ofender. E as pessoas não têm filtros hoje em dia, descarregam a pergunta ou a argumentação que têm para dizer e não se preocupam com aquilo não pensam naquilo que vou dizer. É aquilo que tu disseste agora. Tem que pensar naquilo, tem que chamar a razão antes de abordar, não é? Olha, posso dar uma perspectiva? Podes, Eu, agradeço. eu penso que não temos que fazer isso. E se calhar até pode ser um pouco controverso. Mas tenta compreender o que é que eu quero dizer com isto. Nós partirmos de um pressuposto que termos que chamar alguém à razão, estamos a jogar o mesmo jogo que essas pessoas. Como é que eu digo isto? Se eu quiser chamar alguém à razão de que é importante melhorar a relação que tem com os seus próprios pais, independentemente daquilo que aconteceu, eu sei que isto vai gerar discórdia porque eu não vivi as mesmas coisas que as outras pessoas viveram a quem eu estou a tentar chamar a atenção. Qual é a minha forma de chamar a atenção? É demonstrar a relação incrível que eu tenho com o meu pai. Não me digas o que fazer, faz. E as outras pessoas podem ir atrás ou podem não ir atrás. Por isso é que eu costumo dizer muito nas certificações que isso nem é bom nem é mau. Testa, depois vês o que é que acontece. Não tem que ser melhor nem tem que ser pior. Testa e depois vês o que é que acontece. Então, eu não acredito muito nessa de chamar as pessoas à razão, porque a maior parte das pessoas são irracionais na forma como abordam as coisas que discordam. As pessoas não são racionais naquilo que discordam. São emocionais e tornam-se irracionais. Ou seja, o objetivo já não tem a ver com a razão. O objetivo já não tem a ver com a lógica. Já tem a ver com eu tenho que proteger a minha cara. Porque tu estás a dar um argumento que é mais válido que o meu, mas eu não posso perder porque senão tive 20 anos da minha vida a acreditar nisto e agora tu estás a abalar as fundações todas do meu ser. É por isso que há muitas mais discussões quando se tenta chamar alguém à razão. Por exemplo, imagina um partido como o Chega a tentar chamar um partido como o Livre à razão, ou vice-versa. Não dá. Não dá. São completamente antagónicos. Percebes? É como tu estás a tentar convencer o teu braço direito, vai tentar convencer o teu braço esquerdo que o teu braço esquerdo não é esquerdo, é direito também. Não funciona. Tipo, tens um braço esquerdo, tens um braço direito. Tipo, entendes? Ou seja, talvez querer chamar a atenção querer chamar a razão eu penso que não é essa a batalha. De todo. Eu penso que a batalha é mesmo inward, para dentro. Então concordamos que somos seres mais emotivos do que racionais. Numa sociedade geral, sim. E agora eu faço outra coisa de quem é que governa a sociedade geral, quem é que lidera, aqueles que conseguem compreender que não é a chamar os outros à razão, é nós próprios sermos chamados à razão por nós próprios. Quando tu te consegues chamar à razão por ti próprio, tu cometes menos erros. Quando tu analisas as tuas próprias ações e aquilo que tu estás a dizer e se isso efetivamente era o que tu querias fazer sem teres que ser chamado a atenção, o teu grau de progressão vai ser muito grande. Isso tem a ver com aquilo que Marco Aurélio chamava de responsabilidade pessoal. Tu não necessitas de ter uma pessoa a dizer que o teu pensamento é falacioso. Não. Pega no teu pensamento e mete-o em prática e já vais ver se funciona ou não. Se não funciona, agora, quantas pessoas é que dizem que, por exemplo, eu não queria dar aqui um exemplo muito extremo, mas vamos dizer assim, quantas pessoas é que dizem que fazer exercício físico
não funciona. E não serve para viver mais tempo. E depois demonstram quantidade de jovens e pessoas que morrem e que praticam exercício físico. E até dizem aquele exemplo muito básico. Aquele gajo parou de fumar, morreu todo rebentado. Aquele fumou até o último dia da vida e ficou maravilha. Então para que é que eu vou parar? Pois. Lá está. Como é que faz sentido chamar à razão uma pessoa que tem um pensamento desses? Olha qual é o nível de consciência em que a pessoa está. Não é dizer o contra, entendes? Porque todos nós temos um nível de consciência desse tipo em alguma categoria da nossa vida. Se calhar pode ser sobre, sei lá, sobre geopolítica, se calhar pode ser sobre finanças. Há muita gente sobre finanças, não é? Se calhar pode ser sobre alimentação, whatever, o que tiver que ser. Será que faz sentido estar a chamar à razão? O Steven Pinker chama a isso a maldição do conhecimento. Já ouviste falar alguma vez? Maldição do conhecimento? Maldição do conhecimento diz o seguinte: grande parte da conversa que tu não percebes que eu estou a dizer acontece porque eu estou a partir de um pressuposto que tu sabes aquilo que eu sei. Então, se eu estiver a conversar contigo a partir de um pressuposto que tu sabes aquilo que eu sei, aí não há razão para tu não compreenderes o que eu estou a dizer. Pá, mas és burro ou quê? Não consegues compreender o que eu te estou a dizer? Claro que não consegues. Porquê? Porque tu não viveste a mesma vida que eu, só que eu não consigo imaginar a minha vida sem saber aquilo que eu sei. Tu consegues imaginar a tua vida sem saber aquilo que tu sabes financeiramente? Claro que não. Só que recorda-te que algures há um Eugénio no início quando tu estavas. Pois. E aí, só que repara, é muito mais fácil tu quando vês um Eugénio, quando tu começaste lá fora, e onde estás agora, e tu dizes, olha, é isto que é importante fazer. Só que põe o Eugénio que está no início, ele está a olhar para ti como quem, olá, mas quem és tu para me dizeres que é isto que eu tenho que fazer? Percebes? É isto que o Steven Pinker chama a maldição do conhecimento, que é muito difícil para nós conseguirmos diminuir ou lembrarmos de que, espera lá, se calhar aquela pessoa não sabe tanto quanto eu penso que sei sobre mim próprio. Então deixa-me simplificar os termos. E é por isso que eu acredito que chamar à razão não é útil. Chamar à razão, temos figuras de autoridade para tal. Ainda hoje de manhã estava aqui uma operação de stop. Isso chama-se chamar à razão. A operação stop serve para chamar à razão, ok? Seja responsável, não beba e conduza, ok? Agora, penso que nós perdemos muito a tentar chamar os outros à razão. Penso que nós, pelos nossos resultados, os resultados falam muito mais alto. Então, se nos focarmos na responsabilização pessoal e em nós chamarmos-nos a nós próprios à razão, não só é uma excelente proteção contra pessoas que nos podem querer magoar, e depois há uma frase que eu gosto muito de dizer, que é esta: uma pessoa com experiência nunca está à mercê de uma pessoa com uma opinião. Quando tu te chamas à razão a ti próprio, tu estás a testar a tua experiência. Logo, se tu tens a experiência do que é que funciona ou do que é que não funciona, e se a outra pessoa descredibiliza, who cares? É por isso que eu acredito tanto no coaching. Porque eu passei pela experiência. Eu tenho essa experiência. Se uma pessoa diz que o coaching não funciona e que o coaching não é nada mais, nada menos do que psicólogos sem graduação, eu concordo com a pessoa. Eu não vou discordar da pessoa. Eu vou dizer, olha, concordo perfeitamente com a forma como tu pensas. O que é que eu estou a dizer? Eu só não estou a querer criar um problema que eu sei que eu não vou conseguir resolver. Porque eu não quero convencer a pessoa, porque a pessoa não tem a experiência pela qual eu passei. Eu desejo o melhor para a pessoa, beijinho na bunda e até segunda. E a pessoa vai fazer o que tem a fazer. E eu continuo a viver a minha vida e a obter os resultados que eu tenho. Está a fazer sentido? Faz muito sentido. Eu ia-te dar um exemplo. Uma forma que eu tenho, pá, é uma forma que eu adquiri para mim e funciona para mim, não é? Cada coisa funciona. Há uma coisa que funciona para um, ou não funciona para outros. Para mim funciona uma coisa e, pá, é simples. Eu estava aí para o banco para assinar uns papéis e estava a receber e-mails de um assunto burocrático que estou a tratar e a pessoa que me estava a responder estava-me a dificultar o processo. Pá, e quando temos problemas, aquilo estamos a arrebentar, né? Pá, mas tu não percebes nada, ok? E eu estava a entrar assim. O que eu faço muito é assim: Eugénio, calma, isso para mim não é um problema, é um desafio. A pessoa está-me a testar, está a testar os meus limites, a minha separação, está a tentar abalar-me emocionalmente, mas eu não vou deixar. É um desafio para mim e eu vou superá-lo. Acalmo e em 2 minutos, é que literalmente em 2 minutos, eu encontro uma solução fácil e rápida. Ou seja, elimino logo aqui essa explosão emotiva e chamo a razão. Olha, razão, vem cá ajudar-me.
Pá, para mim funcionas lindamente. Cada um tem o seu processo. E se esse processo, lá está, se esse funciona para ti, meu, continua. É isso mesmo, é isso mesmo. Pode ser certo ou errado para outras pessoas, mas para mim está a ser certo e está a funcionar e a seguir. João, aqui eu tenho trabalhado com alguns coaches meus, e sei que os vou ouvir, e muitos deles têm um problema muitos como a maioria, digo eu, de autoestima. E há várias perguntas e desafios que nós, como coaches, encontramos ao longo do nosso percurso, com os nossos coaches, não é? Diz-me que estratégias tu pessoalmente usas para ajudar as pessoas a melhorarem a sua autoestima? Porque eu sei que há pessoas que vão ouvir e vão estar interessadas. Não, tenho que ouvir esse podcast para tirar algo benéfico para mim. Entendes? Se eu te dissesse que ter autoestima é simples, acreditarias em mim? Acredito. Eu que eu ensino aos meus filhos. Filho, é tudo simples, está tudo diante dos teus olhos. Excelente ponto. A questão da autoestima está no próprio nome. Autoestima é quando eu estimo o meu corpo, quando eu estimo a minha mente, quando eu estimo o meu pensamento, quando eu estimo o meu ser. Quando estamos a falar de uma pessoa, primeiro, se a pessoa autodesigna que tem pouca autoestima, talvez possa estar a precisar mais de atenção do que autoestima. Muitas pessoas identificam que têm pouca autoestima como um mecanismo de pedido de atenção, ou seja, necessitam de receber atenção. Não quer dizer que seja mau, que seja bom. É simplesmente um possível padrão. Se a autoestima é identificado por pessoas externas, como por exemplo, imagina que eu agora, hipoteticamente, virava-me para uma pessoa que estava aqui, opá, tu parece que tens pouca autoestima. Isto até pode ser chamado um ataque psíquico, que é quase um ataque mental que eu estou a mandar à pessoa. Eu acredito no seguinte, a autoestima que cada pessoa tem é o resultado daquilo que a pessoa faz. Se uma pessoa diz que tem pouca autoestima, eu concordo com ela. E não tenho nada que possa fazer para ajudar. Não tenho mesmo nada. Não há nada que eu possa... Porquê? Porque é autoestima. Se eu tiver alguma coisa para ajudar, já não é autoestima. É a estima do outro. Como é que o outro me estima? Eu não tenho nada para ajudar a pessoa que tem pouca autoestima. Agora, o que eu posso fazer é compreender o que é que a pessoa que está à minha frente pode fazer, O que ele leva a que ao fazer vai ganhar autoestima. Porque repara, uma pessoa que diz eu tenho pouca autoestima com o meu corpo, treinas? Não. Cuidas da tua alimentação? Não. Então eu concordo contigo que tenhas pouca autoestima do teu corpo. Não é uma questão de ser duro. Uma das frases mais impactantes que eu ouvi recentemente foi: hoje em dia as pessoas são tão soft que para ganhares na vida basta não seres de vidro. Foi uma das frases mais impactantes que eu ouvi. Parece que vivemos num círculo que é o chamado body positivity, é chamado tipo toxic masculinity, ou seja, tipo que é tudo tóxico, é tudo mau. É encontrar problemas onde eles não estão. Eu recentemente encontrei um padrão interessante. E o padrão interessante que eu encontrei foi o seguinte. Portanto, eu tenho 31 anos. Ok? Pessoas da minha idade, comparado aos seus pais, do meu círculo mais próximo, as pessoas da minha idade, comparado aos seus pais, têm todos, ou grande parte deles, eu incluído, mãos mais pequenas que os seus pais. Foi um padrão recente que eu encontrei. Têm mãos mais pequenas. Okay. Um dedo do meu pai corresponde a 2 dedos meus. Olha, até apareceram balões, estás a ver, a concordar. Um dedo do meu pai corresponde a 2 dedos meus. Eu estava a olhar para aquilo e estava de género. Isto não pode simplesmente ser um acaso. Porque isto não tem a ver só com o facto de uma pessoa ser ectomorfo ou ser mesomorfo, não tem a ver só com estrutura óssea, certamente tem a ver com outra coisa. Porque tu encontras
senhores de idade, bastante pequenos, mas com uma mão que aquilo parece uma pata de urso do boxe. E uma das coisas que eu me apercebi foi: quantos jovens de 30 anos, hoje em dia, é que aos 12 anos já tinham que estar a carregar carga com a sua mão? Não tinham. Muitos deles não. Então, o facto do meu pai ter a mão que tem foi porque o meu pai começou a trabalhar numa padaria com 12 anos. Pois. Isso vai desenvolver o seu caráter. Logo, o tipo de autoestima que o meu pai vai ter naquilo que faz e naquilo que é determinante pelos resultados que põe. Se tu tentas fazer um lançamento de um curso online e o lançamento não corre como tu esperas e depois dizes, epá, fogo, este lançamento destruiu-me completamente a autoestima. Ótimo! Boa! Concordo contigo! E agora? Como é que vamos fazer para subir? Se nós deixássemos de dizer que eu tenho uma autoestima em baixo, ou que tenho a minha autoestima baixa, e começássemos a dizer aquilo que eu estou a fazer para a minha sociedade hoje é de caráter baixo, de repente já não era tão mau. Porque o que é isso da autoestima? A autoestima é o valor social que eu acredito que tenho no mundo ou na sociedade em que eu estou integrado. A minha autoestima é mediante o valor que eu consigo oferecer para os outros. É mediante o valor que eu consigo criar para as outras pessoas. Se aquilo que eu faço, aquilo que eu crio, ninguém quer saber, ninguém me liga, é porque eu não estou a adicionar valor a essas pessoas. Logo, qual é que vai ser a minha autoestima? Se aquilo que eu faço não serve para nada, se aquilo que eu digo não serve para nada, se aquilo que eu penso não serve para nada. A minha autoestima é normal que seja baixa, ok? Pega nos livros, vai fazer uns cursos, vai ouvir pessoas que têm ou que demonstram ter uma autoestima elevada. Mais uma vez, aquela frase que eu disse há pouco, uma pessoa com experiência nunca está à mercê de uma pessoa com uma opinião. É o significado da autoestima. É muito difícil, tu tens 2 filhos, correto? 3, 2. 2. 2. É muito difícil, ou muito improvável, tu teres uma autoestima baixa de como fazer filhos. Porque tu já fizeste 2. Entendes o que é que eu quero dizer? Porque já fizeste. Já fizeste. Agora, podes dizer, gostava de ter feito de uma forma diferente. Ok. Mas não podes dizer que tens uma autoestima baixa com a relativa... Entendes o conceito? Então, para mim, quando eu estou a lidar com clientes que demonstram ou identificam, eu nunca... Estou a dizer nunca, deixa-me ser concreto. Até hoje, eu não me recordo de ter mencionado alguém que sentia que a pessoa que estava com uma autoestima em baixo. É um ataque psíquico muito grande. Eu recuso-me a fazer isso. Até hoje, que eu tenho a memória, não tenho esse tipo de memória, de ideia, de ter dito algo. Então, para mim, a base da autoestima é muito o que é que nós estamos a fazer com as nossas mãos. Okay? Se acabaste, estás uma semana de férias, ou chegas a casa e vais para a Netflix, ficas a ver uma série, comes incrivelmente mal, e depois chegas à noite e dizes, sinto-me mesmo mal no meu corpo. Ótimo. Parabéns. E Eugénio, eu por vezes coloco-me nessa posição. Eu por vezes faço coisas no meu dia, Claro. que chega ao final do dia, e a reflexão é, só foi merda. Acho que todos passamos por isso. Agora, começar a colocar para fora que tenho uma baixa autoestima, mas depois não faço nada com estas mãos ou com esta cabeça, eu considero que não faz muito sentido. E então, a minha ferramenta básica como coach, e isto até pode ser um pouco incongruente, é desvalorização total. Não quero saber. Mas E achas não é que... por mal que eu estou a dizer isso. É achas mesmo porque... que... Diz. Desculpa. Somente para terminar, a razão pelo qual eu desvalorizo é porque a valorização da baixa autoestima, o ser humano tem a tendência a fazer e reproduzir aquilo que sabe bem. Logo, se eu te digo que tenho baixa autoestima e tu dizes, mas repara, tu és mesmo bom, repara, tens uma camisola verde, és bom coach, isto sabe bem ou não sabe bem? Sabe? Então porquê é que eu vou parar de dizer que tenho baixa autoestima? Estás a compreender? Sim. Quando eu propago essa sensação, e se tu reparares, há muitas pessoas que indicam que têm baixa autoestima, que se tu não des valor, passam à frente.
Passam à frente. Não é desvalorizar que a pessoa não tem baixa autoestima, não tem a ver com isso, mas lá está. Autoestima não tem a ver comigo, tem a ver com a pessoa. Eu concordo que a pessoa pense que tenho baixa autoestima. Eu concordo. Há momentos da minha vida em que eu não gosto daquilo que eu estou a fazer. Mas não depende dos outros, depende daquilo que eu estou a fazer. Claro. Está a fazer sentido? Mas sabes que a gente, nós precisamos do feedback, não precisamos? De quem? Pois a pergunta é esta, de quem? Das pessoas que, para quem trabalhamos, ou com quem trabalhamos, para quem criamos o nosso conteúdo. Imagina, tu escreves um livro, não é? Uhum. Para quem é que escreveste o livro? Para os leitores. Talvez é. Pois, mas lá está. No marketing sabemos quem são as personas. Por exemplo, quando tu estás a fazer um lançamento, para quem é que tu vais fazer o lançamento? Convém que conheças a tua audiência. Claro. Convém que compreendas qual é que é o problema que estás a tentar solucionar, estás a tentar resolver para quê? Não é? Mas eu compreendo essa parte do livro. Agora, dos melhores escritores, aliás, o livro que eu mais gosto de ler não foi escrito para leitores. Foi escrito para si próprio. Meditações de Marco Aurélio. Há muitos livros escritos que não foram, só foram editados, publicados após a morte, passados centenas de anos. Claro. Então é assim, tudo depende se tu estás a escrever para tentares colocar uma máscara para as outras pessoas Ok. ou se estás a escrever para verdadeiramente demonstrares aquilo que tu sentes. E sim, eu concordo que é importante receber feedback, porque feedback ajuda-te também a compreender o que é que aquela pessoa e o que é que aquele tipo de pessoa pode pensar sobre ti. Agora, depende a quem é que vamos pedir feedback. Porque por vezes pedimos feedback. Repara, eu não costumo pedir feedback de coisas. Eu não vou pedir feedback sobre relacionamentos a uma pessoa que nunca se casou. Why? Porquê que eu haveria de fazer isso? É como eu ir pedir feedback de parentalidade a uma pessoa que nunca passou pelo processo de ter filhos. Eu não estou a dizer que. E agora atenção, que pode haver uma pessoa tua que está a ver. Mas o José Mourinho nunca foi um bom jogador de futebol e um excelente treinador. E eu, certo, é um excelente treinador, não está a chutar a bola. Isso eu não tenho nada contra. Mas é importante compreender, pelo menos na minha perspectiva, que a pessoa que passou por um processo tem um input diferente do que a pessoa que apenas pensou pelo processo. Não é? Ok. Por isso é que eu respeito muito o capitalismo. Pessoas que conseguiram criar grandes empresas. Muito. Porquê? Queres falar de risco? Risco, não falamos no setor público, falamos no setor privado. Aí é que está o risco todo. Jovens empresários que estão à rasca para conseguir arrancar, que por vezes fazem hipotecas das suas casas e tudo, para poder arrancar com um negócio que não sabem se vai correr bem. A taxa de empresas que fecha ao final dos primeiros 5 anos, acho que é 81%. Isso é incrivelmente alto. Mas eu dou valor àqueles que conseguem ficar. Àqueles que conseguem criar um império gigante. Porquê? Não adianta dizer que... e depois vem aquela pessoa que acaba de sair da faculdade, aquela pessoa fez errado, então vai para o mercado fazer o mesmo. Bora. Pois. Vai mostrar que o teu processo funciona. Isso não é forma de educar os teus filhos. Ok? E os teus? Onde é que estão? Quando eu for... É como aquela pessoa que diz, quando eu tiver o meu Porsche, ele vai estar limpinho. E entras no carro dessa pessoa e tem o carro todo cagado. Tu achas que quando tiver o Porsche vai ser diferente? Vai ser a mesma coisa. Porquê? Porque o hábito está lá, a pressão está lá. Logo, procurar feedback das pessoas que já conseguiram ter um alcance bom naquilo que nós queremos fazer. Sim, agora, pedir opinião de uma pessoa que ainda não fez é a mesma coisa que pedis a um turista em Paris se te dá direções para chegar a Berlim. Entendes? Tipo, não faz sentido. Chegas aqui um turista e dizes assim, olha, diga-me uma coisa, onde é que fica a Nacional 13 para eu conseguir chegar aqui ao restaurante? O turista fica a olhar para ti tipo, can you speak English? Entendes? Ou seja, por vezes pedir feedback às pessoas que ainda não alcançaram ou que não estão 1 ou 2 passos mais à frente no mesmo caminho que nós queremos percorrer, eu não concordo muito com isso. Não quer dizer que eu não ouça o seu feedback. Atenção, Claro. eu não peço voluntariamente o seu feedback. Se quiserem dar feedback, eu ouço. Mas isso não implica que eu vá pedir o feedback a essas pessoas. E achas que a motivação relaciona-se com a autoestima? Achas que a nossa Sim. autoestima aumenta se estivermos mais motivados?
Não, a motivação aumenta quando nós fazemos mais. Então quer dizer que, É o oposto. quer dizer que deveríamos agir para nos motivarmos. Eu acredito que sim. Eu acredito que as pessoas mais desmotivadas são as pessoas que menos fazem. E atenção, eu não estou a falar em horas de trabalho. Sim, 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 não, isso não. Não é disso que eu estou a falar, porque eu conheço pessoas que fazem muito Trabalha muito. e que estão incrivelmente desmotivadas, mas depois vais a ver o que é que efetivamente está a ser feito por essas pessoas e existe uma discrepância entre horas de trabalho. Aliás, nós, a nível europeu, somos dos países com a produtividade mais baixa. Por alguma razão é. Isso não é por acaso que, eu costumo dar muito este exemplo, não é por acaso que nós, há 500 anos atrás, literalmente metade do planeta era nosso. Como é que foi? Portugal e Espanha dividiu o país, dividiu o mundo a meio. Olha, esta metade é tua, esta metade é minha. E hoje somos o cu da Europa. Por alguma razão é. Claro. Então, eu diria que quando nós fazemos, nós temos a tendência a estar mais motivados. E aquilo que me leva a acreditar é, quando nós fazemos algo, nós estamos a testar o que é que funciona ou não. Quando funciona, nós ganhamos motivação para mais. Quando não funciona, nós ganhamos motivação para fazer menos. Normalmente, ou seja, porquê? Temos um falhanço. Como é que lidamos com isso? Agora, cada pessoa age de forma diferente. Há pessoa que ganha uma vez e não precisa de competir mais. Há uma pessoa que perde uma vez e que não quer jogar mais. Depois tem muito a ver com perfis comportamentais. Eu acredito que uma pessoa que faz bastante, que testa bastantes coisas, que se coloca em risco, eu sou a favor de risco. Penso que nós, como seres humanos, chegamos aqui porque corremos riscos. Não foi porque ficamos na caverna à espera que a chuva passasse. Claro. Saímos da caverna e, aliás, Portugal é mais conhecido pelo quê? Descobrimentos, caraças. Está no nome. Ou seja, descoberta. Penso que nós ganhamos mais quando vamos à descoberta. E quando estamos nessa descoberta, vamos também criando um perfil de isto vale a pena fazer, porque aquilo que hoje para ti faz sentido na vida, no próximo ano pode já não fazer. Porque somos seres sociais. Então, eu diria que quanto mais eu faço, mais autoestima eu tenho, porque eu tenho provas de que estou a fazer, eu não preciso que ninguém me diga o quanto bom é que eu sou e eu consigo ver. Eu consigo saber. Claro que isto requer uma mente ponderada. Claro que isto requer reflexão. E também requer pessoas que discordem daquilo que eu estou a dizer. Para quê? Para ver se as tuas ideias realmente valem a pena. Se tu concordares com tudo o que eu estou a dizer, eu, na verdade, não vou conseguir evoluir muito. Quando tu discordas daquilo que eu estou a dizer, eu tenho a oportunidade para criar ainda mais balanço, mais lanço, mais força no meu argumento que vou dizer contigo. E aí sim faz uma grande diferença. Quanto mais autoestima tenho, teoricamente, mais motivação tenho. Eu não gosto muito de falar de motivação. Compreendo que motivação é muito útil, mas a motivação vai e vem. A motivação vai e vem e vai muito depender de pontos externos, muitas das vezes de coisas que nós não dominamos. Eu encaro a motivação como uma rampa de lançamento. É possível. E depois de ser lançado, Isso é uma pessoa que está depressiva. acho que uma pessoa que está Entendes? depressiva nem sequer chega à rampa de lançamento. Exatamente. Então, como é que... Mas concordas que é importante que haja uma rampa para todos? Para aqueles que querem? É importante que haja uma rampa para todos que querem. Imagina, concordas que é importante que todos os seres humanos possam ter acesso a uma rampa de lançamento? Não. Então, Não, porque não temos todas as capacidades e, como é que eu te vou dizer? As capacidades certas e também as intenções mais adequadas. mas como é que tu vais saber se as tuas intenções são boas se não permitires que uma pessoa com intenções más se lance? É o tal pensamento falacioso que eu estava a falar há pouco. Por isso é que eu digo que é importante. Esta é uma das grandes vantagens da democracia. Muitas pessoas hoje em dia falam da extrema-direita e isso tudo. É importante eles estarem presentes. Claro. Assim como é importante a extrema-esquerda também estar presente. Porquê? Nós necessitamos de pessoas com ideias erradas às nossas, ou ideias incorretas comparadas às nossas, para podermos provar que as nossas realmente são boas.
Nós não provamos que as nossas realmente são boas por serem as únicas no mercado. O mercado ganha sempre. O mercado ganha sempre. É como o casino, a casa ganha sempre. Mas é importante, eu acredito que todos devemos ter rampa de lançamento. Porquê? Porque por vezes temos que ver acidentes para aprender a pôr o cinto de segurança. Compreendes o que é que eu quero dizer? Compreende isso? Não. Ou seja, não quero Ou dizer que seja seja, tem correto que ou seja haver um errado. Putin, tem que haver um Putin, tem que haver um Kim Jong-un, porque assim a Organização Mundial há de saber como reagir a esse tipo de ameaças, não é? É uma questão de poderes. A razão pelo qual tu tens direita é porque provavelmente também existe esquerda. A razão pelo qual tu tens cima é que provavelmente existe baixo. Ou seja, é o yin e o yang, é a noite e o sol. Ou seja, a partir de um pressuposto que vamos criar um mundo perfeito, uma ideia perfeita, um ponto de lançamento perfeito, não bate certo com a natureza. A própria natureza nem sequer divide em dois, divide em 4. Inverno, primavera, verão, outono. E no ano a seguir vem a mesma coisa. Ou seja, nós agora acabamos de entrar na primavera. Tu podes chorar, gritar, rezar a Deus, fazer aquilo que tu quiseres. Amanhã não é verão aqui. Não te adianta, vais ter que esperar. Tudo tem o seu processo de incubação, tudo tem o seu processo de lançamento. E acredito que as ideias também é importante nesse ponto. E agora, voltando àquela metáfora da rampa de lançamento, quando estavas a falar da motivação pode ser uma rampa de lançamento. Concordo, claramente que sim. Só que lá está, eu não considero que a motivação é uma rampa de lançamento universal porque não funciona em pessoas que estão num nível energético, num nível emocional muito baixo. Entendes? Aquilo que funciona para essas pessoas, na minha perspectiva, e que funciona também para as pessoas que estão num ritmo de lançamento muito alto, são sistemas. E sistemas parte da lógica. O que é um sistema? Pode ser um conjunto de hábitos. Pode ser um conjunto de procedimentos. Para muitas pessoas que estão em processos depressivos, o sistema que funciona muito bem é começarem a ir ao ginásio. Funciona perfeitamente bem. Porquê? Porque estar a ativar o seu corpo vai criar uma reação biológica completamente diferente no seu corpo, que não vai permitir aquele estado de depressão durante tanto tempo. E a partir daí começa a cultivar-se. Alguma vez viste uma pessoa com depressão a correr uma maratona? Eu também não dá, meu corpo não permite. Entendes? Ou seja, então a motivação, repara uma coisa, tu estás bem na tua vida. É este balanço do racional e do emocional. Como é que conseguimos fazer os dois? A motivação pode ser muito interpretada por algo emocional, mas é importante que também tenhamos sistemas para a parte racional, para que não seja só apenas um a decidir o outro. Eu não sou a favor de só motivação, assim como também não sou a favor só de sistemas. Sou a favor de uma integração dos dois. Ou seja, ter sistemas que podem funcionar quando não há motivação e ter motivação que pode funcionar quando não há sistemas. Mas, se possível, ter os dois e agregar os dois. Então, por exemplo, se calhar é compreender, na minha perspectiva, que se eu não estou contente com a minha vida neste momento, se eu não estou feliz com a minha vida neste momento, se eu não estou a trabalhar naquilo que eu quero neste momento, se eu vou para o trabalho e levo na cabeça do meu chefe, se chego a casa e a minha esposa está consistentemente a mandar vir comigo, se os meus filhos não me respeitam, ok, tipo, eu posso ter isso tudo, nada contra, hipoteticamente, ok. Então, motivação, como é que ela aparece aqui? Motivação aparece para quê quando há tanta coisa que não está como eu desejo? Qual é que é o fator comum a tudo isso que não está como eu desejo? Sou eu. Eu é que sou o fator comum. Então deixa-me pensar. O que é que eu faço de manhã quando acordo? Tomo pequeno almoço com os meus filhos? Não. Porquê? Porque eles acordam mais cedo para ir para a escola. Ok, se calhar posso começar por fazer isso. Claro. O que é que eu faço quando chego a casa? Pá, vou logo para o telemóvel porque tenho que soltar um bocadinho a pressão do trabalho e a minha esposa está ali no sofá e eu fico aqui neste cadeirão e fica cada um para o seu lado. Ok. Pudera que o casamento não tivesse a funcionar. Então, ou seja, em vez de estar à procura de motivação para querer fazer as coisas, é pensar, o que é que eu estou a fazer agora? É o ponto A do coaching. O que é que eu estou a fazer agora? Porquê que o meu chefe detesta falar comigo? Se calhar porque eu estou-lhe a tentar mostrar quem é que manda. Se calhar porque eu não estou a concordar com a sua visão. Mas espera lá. Mas quem é que está numa posição de liderança? É ele. Então para que é que estás a tentar impingir a tua visão? Queres a tua empresa? Despede. Vai pedir fundos europeus, vai pedir o subsídio de desemprego, vai criar a tua empresa. Ai, João, mas a vida não é assim tão fácil. Então cala a boca. E sei que pode parecer um bocadinho estranho e um bocadinho frontal demais, mas por vezes as pessoas querem virar à esquerda e virar à direita ao mesmo tempo. Não dá. Nós podemos virar à esquerda e depois, mais à frente, ir para o caminho que era virar à direita. Mas se estamos os dois num carro, eu quero virar à esquerda, tu queres virar à direita, Eugénio, vamos contra o muro.
Agora, se tu concordares e se eu negociar contigo, olha, sabes que mais? Vamos virar à esquerda, vamos ver o que é que existe nesta rua e depois fazemos inversão de marcha e vamos para onde tu querias ir. Ou vice-versa, vamos primeiro para onde tu querias ir, vamos até ao final da rua e depois viramos e vamos para onde eu queria ir. Podes ir para a esquerda e para a direita, ou para a direita e para a esquerda. Se tentares virar para os dois sítios ao mesmo tempo, vais contra o precipício. Então é aqui que eu acredito que sistemas e motivação é importante para estarem integrados, mas acima de tudo, a base disto vem do auto-coaching, vem daquilo que eu já mencionei no início deste podcast, que é a capacidade de nós sermos os nossos melhores clientes. Eu acredito que nós não precisamos de confessionários, nós somos os nossos confessionários. É verdade. Se faço esta pergunta para ti e para toda a gente, eu vou fazer esta pergunta e acredito que qualquer pessoa que ouça a pergunta que eu vou fazer agora consegue escrever uma resposta. O que é que está errado contigo? E acredito que Já toda sei a a minha gente consegue. resposta. Toda a gente sabe, Eugénio. Claro. Toda a gente sabe. Não há uma única pessoa que eu conheça que não tenha uma resposta para isto. Pode não me querer dizer, pode fingir que não sabe, mas nós sabemos. Porque nós, felizmente, somos dotados também de razão. Agora, o quanto é que te queres esconder dessa resposta? Isso já não é comigo. No coaching, nós ajudamos a pessoa a lidar com o peso dessa resposta também. Com o peso de isto está errado comigo, eu preciso de mudar, eu não sei como. Ok, vamos compreender o que é que estás a fazer para que isso continue a acontecer, vamos mudar certas coisas aqui e ali, e vamos fazendo, vamos melhorando. Agora lembrei-me do como. Não sei se a malta sabe, no Porto, o como. Como. É o como, pois. Sim, sim. Estavas a falar das 7 da manhã, pá. O pai acordar mais cedo para estar com os Sim. filhos. Eu tive, há pouco tempo atrás, fiz um briefing inicial de mentoria financeira com um jovem, tem filhos, vários filhos, e uma esposa, e acho que aquilo está financeiramente caótico, completamente caótico, está morto, pronto. Um, o jovem fez-me o briefing, mostrou-me toda a realidade financeira da família, as despesas, os consumos, tudo. Minha cara de espanto, normal, né? Mas cada um sabe do caminho que quer seguir, não é? Quando eu comecei a dizer às pessoas que, é como tu dizes que, então, acordas mais cedo. E eu comecei a fazer a mesma coisa. Então, estás a comer camarão? Deixas de comer camarão. O camarão não é um bem essencial para ti. E este exemplo, como outros tantos. Tenho meu, estou a dar um exemplo. Ok, deixas de ter meu, passas a ter novo. Ou novo, que é mais barato. Ou seja, mostrei vários caminhos à pessoa que pode ter para a vida financeira ser mais suave. Mostrei-lhe várias decisões que ele pode tomar. Sabes qual foi a resposta? Não, não quero. Desapareceu. Não desapareceu. É normal. Porquê? É perfeitamente normal. Que é difícil. Porquê? Mas eu pergunto assim: é difícil mudarmos os nossos hábitos, mas é mais fácil estares 20 anos a pagar com o teu suor as tuas asneiras? É isso? Para ele, sim. Porque ele não sabe aquilo que tu sabes. Na tua Mas, cabeça não faz sentido. mas, o Por meu, o exemplo, meu, mas o meu trabalho era ensinar-lhe. E certo, e aí também não estamos a quero falar de aprender. uma coisa diferente do coaching, claramente. Aí estamos a falar de uma coisa diferente. Eu compreendo essa componente do trabalho é ensinar. Aquilo que eu diria é, se aquilo que nós estamos a ensinar, e aqui eu também, se me permites, Eugênio, eu também penso que faz sentido fazer aqui um call-out a um pouco de possível responsabilidade própria, que é, se aquilo que eu estou a ensinar não está a ser interpretado da forma correta pela pessoa que me está a ouvir, até que ponto é que pode ser a forma como eu estou a ensinar? Esta seria uma pergunta primária que eu fazia. Okay. Até que ponto é que a forma como eu estou a colocar os assuntos pode não estar a ser a forma ideal para aquela pessoa? Porque às vezes a mudança é tão significativa que a pessoa não sabe como conseguir lidar com essa mudança. Às vezes é duro demais, às vezes quebra completamente a forma de pensar. E outras vezes a pessoa não procura mudar. A pessoa procura que alguém lhe diga que as coisas estão muito más. Só. Bom,
É por isso que eu digo que eu não sou fã de chamar as pessoas à razão. Eu, Porque eu acho que ainda cada hoje. um tem a sua razão. Há uma coisa que eu sei: no final, a conta fecha. Isso eu sei. No final, está tudo bem, meu. Se aquela pessoa quer estar a gastar, estar a pedir créditos para comprar telemóveis, ok, boa, Mas sabes, continua, boa. foi a tua experiência, foram esses anos todos de trabalho com várias pessoas que te levaram a agires assim e a pensares assim, não é? Por isso, acho que Sim, é mas por como exemplo, tu. Eugénio, mas neste momento eu sinto que eu teria mais capacidade de poder ensinar coisas do que antes. Mas agora, cada vez menos, eu quero ensinar coisas. Não faz sentido. E, Porquê? se- Porque as e- pessoas não querem aprender? É isso? Porque eu não sei a história de vida da pessoa e é injusto para mim estar a assumir que eu sei como mudar a vida da pessoa melhor do que aquilo que ela própria sabe. Eugénio, se tu fizeres a pergunta a esse jovem o que é que está de errado na tua vida, tu não precisas de lhe ensinar como fazer. Ele sabe. Ele sabe. Ele não precisa de um professor, ele não precisa de um mentor. Ele sabe. O mentor ajuda a colocar em ação. Mas isso é um ponto primário. Não há necessidade. Ou seja, a razão pelo qual eu hoje não sinto tanta vontade de corrigir pessoas quando estão erradas ou quando eu identifico que as pessoas estão erradas é exatamente por isso. Porque eu não vou ganhar rigorosamente nada com isso. Aliás, eu vou compreender que se calhar eu não dizer nada agora e guardar para mim e refletir sobre aquilo que a pessoa está a dizer, até me pode dar uma ideia mais profunda do que é que leva aquela pessoa a pensar em si. Repara uma coisa. Como é que tu consegues demonstrar aos teus filhos, demonstrar, não é dizer, é demonstrar aos teus filhos o que não fazer? O que não fazer. E eu não o fazer também. Ok, mas tu não o fazeres, fica na limbo. Mas como é que tu consegues demonstrar aos teus filhos o que não fazer? Estás tu a pensar, este gajo vem agora aqui com perguntas aqui Não, 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 filosóficas e o não, não. caraças. Não, não, não. Isso, Como é que tu consegues demonstrar aos teus filhos o que não fazer? ensinar-lhe o correto, Ou, ou mostrar-lhe o lado mau, não? e como é que demonstras o lado mau? És tu que o vais fazer? Não. Então Mas vais digo-lhe, procurar. se fizeres isso, vai acontecer isto. Mas aí estás a dizer, eu estou a dizer demonstrar. Talvez seja importante passar por algumas zonas de Lisboa, assim como é importante passar por algumas zonas do Porto e poder demonstrar aquilo que nós acreditamos que não é correto. Eu não preciso de dizer àquela pessoa para parar de consumir drogas. Para quê? A pessoa provavelmente não vai. Eu não vou conseguir chamar aquela pessoa à atenção. Eu tenho um amigo que acredita muito que nós devemos salvar o povo. E eu pergunto a esse meu amigo, quando na história da humanidade é que o povo conseguiu ser salvo? Eu aguardo pela resposta. Quando? É uma ideia Pois. que serve para nos esquecermos das responsabilidades individuais que temos, Sabes, cada um de nós. há uma coisa que eu levei de ti mesmo, da certificação. Tu sempre dizias, eh, funciona para ti. Ok, está tudo bem. E eu levei muito isto. Quando encontrava alguém que disparatava e discordava de mim, eu dizia-lhe, ok, não vou discutir, não vou tentar argumentar para te mostrar o lado certo. Ok, funciona para ti, então fica com Porque o isto. lado certo provavelmente é o teu lado O meu lado, certo, é isso não é? mesmo. Tanto é que a própria lei é interpretativa. Claro. Ou seja, vai depender da interpretação. Quem é que a escreveu? Não é? Tipo, não foi uma. Fomos nós. Ou Vamos seja, nós, claro. então, eu não digo de não ter há formas e formas de transmitir informação. Nós podemos tentar transmitir informações como mentores, como professores, como pais. Eu, eu sou muito fã de uma expressão que o meu pai costumava dizer muitas vezes quando eu era pequenino, que é mostra-me e eu acredito.
Meu pai dizia muito isto. Mostra-me e eu acredito. Quando eu dizia que estudei para os testes, meu pai era mostra-me e eu acredito que estudaste. Então eu ia estudar para o pé dele. Era a forma de eu mostrar que estudava para os testes, porque de outra forma ele não acreditava. Então quando eu há pouco estava a dizer como é que tu mostras, como é que podes demonstrar aos teus filhos o que não fazer, uma das formas é passar por pessoas que estão a fazer coisas erradas e fazer a pergunta: o que é que pensas sobre aquilo? Não é? E esse tipo de pergunta, sei que pode ser uma forma distinta e depende da idade da criança, mas, por exemplo, um dos meus mentores tem 4 filhos. O filho, com 10 anos, acabou de ler um livro com 1600 páginas. Tu ouves aquele miúdo falar e tu ficas: como é que este rapaz tem 10 anos? Aquele rapaz vai ser dono do mundo. O que quer que tu possas interpretar por isto? Vai ser dono do mundo. Porquê? Porque o nível de pensamento que aquela criança de 10 anos já tem, o nível de compreensão do mundo, não é um miúdo que está... Entendes? Não está... Não, é um miúdo que conseguiu desenvolver, porque o pai assim cultivou, um pensamento crítico sobre o que o pai faz, sobre o que a mãe faz, sobre o que as pessoas à volta fazem, e fez uma das coisas que eu aprecio bastante. É uma menina que eu vou ter. E então... Isto aqui provavelmente já pode ser um bocadinho duro demais, mas eu vou dizer a mesma. Eu tendo uma menina... Tu tens alguma menina? Não. Não? Eu tendo uma menina, quando a altura chegar, e a altura para as meninas chega mais cedo do que a altura chega para os meninos, eu vou fazer questão, juntamente com a minha esposa, de demonstrar à minha filha como é que os homens adultos conseguem convencer meninas antes dos 18 anos a se encontrarem com eles. Eu não vou fazer de conta que isso não acontece. Eu vou demonstrar à minha filha como é que isso acontece. E vou fazer, juntamente com a minha esposa, os dois em conjunto, que ela consiga perceber por si. Atirar para debaixo do tapete não funciona, meu amigo. Principalmente com meninas. Na minha perspectiva, como futuro pai. Ter um jovem, que é como eu costumo dizer, para um homem à noite, para um miúdo à noite, um adolescente homem à noite, estar minimamente seguro, basta só uma coisa: não ter dinheiro consigo. Porque a pior coisa que nós intitulamos é ser assaltado, mas uma menina já não é isso que acontece, meu amigo. Pois. E então o tipo de jogo, a preparação e o posicionamento é importante que seja diferente. Então, em vez de como é que eu te vou dizer ao ponto que tu acreditas, é como é que eu te vou demonstrar ao ponto em que seja completamente inegável. É esta expressão: torna inegável ao teu cliente. Quando o teu cliente consegue ver e se conseguir tocar, pá, não há como dizer que não. Queria te perguntar, eu sei que é muito vaga a pergunta, mas pronto, e varia sempre de pessoa para pessoa, de cliente para cliente. Qual é a melhor ferramenta de coaching que tu usas ou que tu gostas de usar, que tu achas que é extremamente eficaz? Ou que em média tu usas mais vezes? Eu penso que a ferramenta de coaching que eu utilizo mais vezes é a hierarquização de valores. Quando eu estou a trabalhar com um cliente e o cliente consegue encontrar os seus valores na rua, a felicidade do cliente aumenta drasticamente, porque sente que está a viver num sítio onde pertence. Penso que é a ferramenta que tem mais efeitos, porque por vezes nós... Falo também por experiência própria, mas acima de tudo de clientes com quem eu já trabalhei e tenho vindo a trabalhar ao longo deste tempo. Provavelmente foi a sessão de coaching que eu mais repeti também na minha carreira, sem dúvida alguma, principalmente numa fase inicial. Mas eu penso que é compreender qual é que é a ordem dos valores e que grau de importância é que tem na nossa vida. Porque isso depois vai impactar também o tipo de risco e as decisões que nós podemos tomar. Uma pessoa que tem um valor de segurança muito forte na sua vida casa com uma pessoa que tem um valor principal, liberdade, isto pode ser um grande conflito se não tiverem os dois organizados. Em que é que vão ser mais libertários, em que é que vão ser mais conservadores. Entendes? Então, talvez essa seja a ferramenta-chave para mim, é ajudar as pessoas a compreender quais são os seus valores. Não
por exemplo, palavras que também são valores, mas que se tornaram mainstream, como consistência e persistência. Tipo, isso são palavras vazias, não têm significado por dentro. O que é que isso significa? Quando estamos a falar em liberdade, há pessoas que dizem, eu quero ter liberdade. Qual é o teu sonho? O meu sonho é ter liberdade financeira. E o que é que isso é? Qual é o número? Como assim? Qual é o número? Diz-me qual é o número. E algumas pessoas, teve um cliente que me disse uma vez, 5 milhões. E ok, esses 5 milhões distribuídos em quê? Como assim? Não? Disseste, o valor para ter liberdade financeira é 5 milhões. Ok, esses 5 milhões vão servir para quê? Agora, vamos discriminar. A pessoa fica, eu sei lá, então porquê é que disseste que são 5 milhões? Ou seja, qual é que é o contexto? E depois vamos a ver e, na verdade, a pessoa estava a misturar o valor de ambição com o valor de segurança. Porquê? Porque não estava a ganhar o suficiente para pagar as contas ao final do mês e estava a misturar a ambição de querer entrar num negócio novo de imobiliário que ia arrebentar com tudo, quando na verdade estava a querer abdicar do seguro que já tinha para poder pagar as contas. Ou seja, ia ficar ainda pior, porque estava a pôr a ambição acima da segurança e depois ia ficar com a corda apertada no pescoço. Então eu considero que é a parte dos valores. Se tivesse que escolher apenas uma, eu penso que seria a ferramenta dos valores, hierarquização de valores, e depois onde e como, ou como, é que encontramos esses valores na rua, nas pessoas à nossa volta. Onde é que eu encontro liberdade quando saio à rua? Onde é que eu encontro segurança quando eu saio à rua? Onde é que eu encontro honestidade quando eu saio à rua? Onde é que eu encontro crescimento quando eu saio à rua? Onde é que eu encontro amor, afeto quando eu saio à rua? Ou seja, onde é que eu encontro estes valores? E se eu encontro, talvez eu consiga sentir que estou no sítio certo para o desenvolvimento que estou neste momento. Portanto, seria essa a ferramenta. Tu, como todos nós, né? És igual a nós, né? Tens Espero medo. que sim. Espero que sim. Tens medo. Tens medo. Medo de falhar, medo de enganar, medo de correr mal, medo de desiludir a filha, a esposa. Como lidas com o medo? Eu associo muito medo a risco. E talvez a forma como eu lido com o medo é transformar a situação num jogo. Eu acredito que nós temos muitos resets. Ok? Todos nós temos muitos resets. E a prova é que muitas pessoas já tiveram múltiplos empregos, múltiplos relacionamentos e, por vezes, múltiplos filhos com pessoas diferentes. Portanto, há múltiplos resets para poder ter em múltiplas casas. Durante muito tempo, um dos meus receios, medos, era como é que eu consigo... Por exemplo, eu pensava que eu tinha medo de estar à frente e de aparecer nas redes sociais. Durante muito tempo, equacionei que era isso que estava a acontecer. E durante 3 anos não apareci. Depois apercebi-me que não é uma questão de medo. É uma questão de eu querer passar uma imagem que, na verdade, não era eu. Era a imagem que eu achava que eu tinha que passar para ter lucro financeiro. Tal e qual. Então, eu não tenho muitos medos, vamos dizer assim. Por exemplo, podia dizer que tenho medo que o meu pai ou que a minha mãe ou que a minha esposa morram amanhã. Podia dizer que tenho medo que a minha filha morra, mas isso não é necessariamente medo. Isso é tipo, é o inevitável da vida. Chama-se viver. Aliás, a única razão pela qual existe esse medo é porque estamos a viver, não é? Não diria que se calhar medo é uma palavra comum no meu dia-a-dia. Não diria. No entanto, quando ele aparece, normalmente eu não avanço. E sei que isto até pode... Como assim? Não avanço. Porque o medo é uma reação emocional. Logo significa que eu ainda não consegui racionalizar aquele momento que está a acontecer. Eu sou muito fã de dissociação, uma técnica de programação neurolinguística, ou seja, quando uma coisa está a ocorrer sobre mim, eu saio fora e é como se fosse tipo um observador a olhar para a situação a acontecer. Então, sou muito fã dessa técnica. Aliás, uma das pessoas com quem eu trabalhava dizia que eu era o mestre da dissociação.
que uma vez estava a fazer uma certificação e estava a fazer uma interação, uma intervenção em plena certificação, mais de 30 pessoas, e a pessoa estava a chorar compulsivamente, a pessoa com quem eu estava a fazer o exercício. Pessoas em sala estavam a chorar e depois no final fizeram uma pergunta: ó João, mas porquê que tu não choraste? Como é que tu não choraste? Eu: porque é que eu haveria de chorar? Eu estou a trabalhar, eu estou a fazer o meu trabalho. Se eu chorar, o condutor do carro tirou as mãos do volante. Pois. Eu não posso chorar aqui. Eu posso sentir o que a pessoa está a sentir, mas dissociar-me para não permitir chegar lá. Para responder concretamente à tua pergunta, eu penso que a base para mim, e já perdi bastante em negócios devido a isso, sem dúvida alguma, é take a step back, dar um passo atrás e esperar que eu consiga racionalizar o medo. O medo racionalizado deixa de ter o mesmo efeito. Okay? Então eu revejo as situações múltiplas vezes na minha cabeça e quando eu estou com medo, há uma coisa que eu não faço. Eu não digo em voz alta que tenho medo. Ok. O Trevor Moawad, que foi considerado em 2021 o melhor brain coach do planeta, já faleceu, e ele dizia uma coisa que é: o discurso externo, aquilo que nós dizemos para fora, tem muito mais peso do que aquilo que nós pensamos sobre nós para dentro. Por isso, para de dizer coisas estúpidas em voz alta. Era a Obrigado. sugestão dele. Obrigado. E então é muito incomum, se não até mesmo raro, dizer esse tipo de coisas para fora. Porque estou bastante atento também à minha linguagem. Claro que é evidente, não é? Ou seja, olha, posso dar um exemplo. Assusta-me que tenhamos em Portugal, por exemplo, princípios de ideologia de género que acontecem nos Estados Unidos e que estão a ser incorporados em Portugal através de partidos como o Bloco de Esquerda, como o LIVRE e como o PAN, por exemplo. Assusta-me. Porquê? Porque tenho uma filha. Assusta-me a ideia de casas de banho mistas, por exemplo, porque não é que eu não tenha noção de que as pessoas merecem ser livres, é que simplesmente não quero um homem de 50 anos a entrar numa casa de banho em que a minha filha de 12 lá está. Porque se isso acontecesse, provavelmente eu ia preso. Eu tenho plena consciência disso. Então, há coisas que eu tenho medo, mas isso são coisas que eu não controlo. Claro. Entendes? Então, a ideia em si é medo. Então, há uma boa forma também de ver isto, que é: medo de uma ideia é diferente de medo de atuação. Por vezes, se nós pensarmos, por exemplo, olha este exemplo que eu dei agora, ok? Vamos supor que nós começamos a colocar aqui em Portugal o mesmo conceito, e atenção, tenho clientes que estão por todo lado, vamos dizer assim, a nível de orientações sexuais e tudo, e não é nada disso que está em causa. Claro. Mas é a obrigatoriedade de termos que aceitar e termos que permitir que certas... Pá, isso não faz sentido nenhum para mim. Faz sentido que cada pessoa possa... Ei, fica no teu quintal, eu fico no meu, a partir do momento em que quiseres que o meu quintal seja igual ao teu, tens que pagar renda. É o que eu costumo dizer. Ou seja, o meu vizinho de cima disse-me que eu tenho que falar mais baixo. Ele paga renda? Não, então porquê é que haverias de ter que falar mais baixo? Se ele te quiser pagar a renda, ele pode mandar em ti, mas se ele não te paga a renda, tu não vais estar a fazer o que ele quer. Cada um tem direito ao seu direito pessoal e único, vamos dizer assim. Avançando, dentro desses medos, eu penso que o agir é onde tem todo o motivo para fazer acontecer. Exemplo, há coisas que eu e a minha esposa temos receio que a nossa filha possa passar e que possa lidar e que possa bater de frente, que em algumas escolas públicas do nosso país acontecem e que tem acontecido cada vez mais. Ok. Como é que lidamos com esse medo? Simples. Colocámos-la na privada. Isso implica algo mais de nós. Porquê? Porque escola pública está no nome. Público. Tem um valor inferior. Escola privada está no nome. Privado. Tem um valor superior. Então nós fizemos uma procura muito... Repara, ainda nem nasceu e ainda já temos um sítio onde acreditamos que é lá que vai estudar. Porquê? Porque todos os valores daquilo que eu e a minha esposa acreditamos que faz uma pessoa conseguir crescer e conseguir fazer o seu nome valer a pena.
Uma boa forma de dizer assim. Eu gostava muito que o nome... Minha filha vai ser Vieira Cunha. E um dos meus grandes objetivos é que o nome Vieira Cunha valha alguma coisa. E até me vou atrever a dizer uma coisa. Da mesma forma como provavelmente conhecemos o nome Marquês de Pombal. Como provavelmente conhecemos o nome Souto Maior. Como provavelmente conhecemos o nome Rebelo de Sousa. Estás a compreender o que é que eu quero dizer? Fazer o nome valer alguma coisa. E sim, tem uns certos valores que estão associados. As pessoas que conseguem fazer o seu nome valer alguma coisa têm certos valores associados. É verdade que muitos deles são corrompidos mais próximo do fim. Espírito Santo é um nome que durante décadas foi incrivelmente conhecido por o tipo de valor que conseguiu criar na sociedade portuguesa, por exemplo. No final foi corrompido. E muitos outros que vêm. Ou seja, não é? O próprio nome Azevedo, da Sonai, Jerónimo Martins. Ou seja, tanta coisa que dá para fazer aqui. Lidar com os medos é perceber que a razão pelo qual nós temos, se calhar, este medo é porque não temos dinheiro suficiente para lidar com esse medo. Claro. Diz-me um medo que tu tenhas que se tiveres dinheiro suficiente, o medo continua presente. E que não seja uma coisa inevitável. Tenho medo que o meu pai morra antecipadamente. Ok, tipo, ganha dinheiro suficiente, vais a um hospital privado, fazes todas as análises de prevenções, etc., gastas milhares e milhares e milhares e eventualmente podes ter acesso. Agora, do que não é inevitável, dinheiro é a solução para tudo? Talvez não. Dinheiro é tudo? Não. Da mesma coisa como o Miguel Milhão diz, água também não é tudo, mas é importante. Então, como lidar com o medo? Focar no fazer. Focar no fazer e lembrar isto. Somos todos mortais, somos todos inevitáveis, vamos provavelmente todos parar ao mesmo sítio, mas se nós não... E atenção, se não pudermos mudar, aí a nossa solução do medo é simples. No Dubai não se paga impostos. Em Portugal há duas certezas: o imposto e a morte. Por isso. No Dubai não há imposto, portanto essa parte é boa. No Dubai já Ok, então só por aí já vale a pena. Eu vou partilhar aqui rapidamente contigo. Sabes como é que eu comecei o podcast? Então, Já o tinha em mente, não é? E sei que sou uma pessoa que pá, nunca estamos preparados 100%. Nunca estamos sabedores, nem a 50%, quanto mais a sei, não é? Já o queria fazer. E já tinha em mente todo o planeamento. Quem convidar, como fazer, o nome, tudo. Já estava tudo mentalmente feito. Só que havia um medo que me estava ali à minha volta. Acho que eu fiz. Peguei no telemóvel, mandei o convite. Olha, queres participar do meu podcast? A pessoa respondeu logo. Sim, mandei mais, mandei mais. Mas eu não tinha nada escrito, nada feito, só mentalmente. Ou seja, eu falei com os convidados, comprometi-me com eles, fiquei obrigado a agir. Pronto, e aqui estou. às vezes é isso. Às vezes é falta de experiência, não é? Há claro que vai haver sempre coisas que nós vamos ter mais medo, há coisas que nós vamos ter menos medo, mas João, a experiência bate tudo. eu faço corridas, faço trails, não é? Deixei de fumar há quase 5 anos, corro há quase 5 anos. Pronto, encontrei uma nova paixão, não é? Fiz 10 km, fiz 20 km, o máximo fiz 24. Amigos meus a dizerem assim: Eugênio, vais para a maratona, não vais conseguir, só fizeste 24. Fui para a maratona, fiz 42. Eugênio, agora tenho em mente 100 km, trail. Eugênio, cuidado. Fui para o trail, fiz 60 km de trail. Ou seja, eu ajo para eu próprio descobrir quais são as dificuldades, quais são os desafios, qual é a preparação que vou precisar em caso de falhar. Ou seja, se eu vencer, ok, perfeito. Next step. A seguir, se eu falhar, vou empiricamente, vou saber o que necessito para lá chegar. Mais preparação física, mais melhor dieta, entendes? Por isso, eu para mim funciona assim. Posso Ajo. partilhar contigo qual é que é um dos fatores principais para poder lidar com o medo e que eu acredito que tu tens e por isso é que também acredito que também estás a conseguir lidar com ele muito rápido. Isto é simplesmente uma Agradeço, reflexão minha. agradeço. Quando nós temos aquilo que eu chamo uma hierarquia de poder na nossa vida, hierarquia de poder no sentido em que nós sabemos quais são as pessoas que realmente importam. No meu caso, a minha esposa, os meus pais,
tudo o resto. É a minha hierarquia de poder. Mas Se eu sei... onde é que tu estás aqui? Eu não estou nessa hierarquia de poder. Ok. Eu estou fora. Eu não me enquadro dentro dessa... Eu estou de passagem. Eu estou de passagem. Eu não estou aqui para ficar em lado nenhum. O objetivo não é... eu estou de passagem. Por todos os sítios por onde eu vou, eu estou de passagem. Mas aquilo que vem comigo é a minha hierarquia de poder. A minha esposa, os meus pais, tudo o resto. Se a minha esposa estiver comigo, se os meus pais estiverem comigo, we good. Tudo o resto, fuck it. O que é que eu consigo encontrar também? Que muitas pessoas que têm medos, as pessoas mais importantes das suas vidas, validam esses medos. Eu não vou perguntar ao meu pai sobre capitalismo. Não posso. Vai dar merda. Não posso. Mas sabes o que é que aconteceu a partir do momento em que o capitalismo começou a funcionar comigo? Adivinha como é que o meu pai começou a ver o capitalismo? De forma ligeiramente diferente. Então, por vezes, em vez de tentarmos conquistar o mundo todo, é importante começarmos a conquistar a nossa casa. Eu cada vez mais acredito nisso. Às vezes queremos tanto conquistar a atenção dos outros só para chegar a casa e não dar atenção àqueles que lá estão. E eu, felizmente, tenho um relacionamento fantástico, mas acredito que tu também o tens, não só com a tua esposa, mas também com os teus filhos, que é, independentemente de seres uma bosta ou de terminares em primeiro lugar, provavelmente poderás receber uma mensagem de apoio dos teus filhos, da tua esposa também. E isso é importantíssimo. E cada um tem o seu círculo de apoio. Cada um tem a sua hierarquia de poder, é o nome que eu lhe dou. Cada um tem o seu posicionamento daquilo que realmente mais importa. Então, se eu abdicaria desta sala para ficar melhor com a minha esposa e com os meus pais? Claramente que sim. Se eu abdicaria do coaching para ficar melhor com a minha esposa e com os meus pais? Eugénio, claramente que sim. Para mim não há dúvida. Minha esposa, meus pais, tudo o resto. E tudo o resto engloba aqui. Quando eu tenho a minha esposa, os meus pais e tudo o resto, torna-se mais simples viver um pouco com os medos mais claros. Porque, agora se me dizes assim, a tua esposa e os teus pais morrem os 3 amanhã. Ok, agora seria problemático para mim. Porquê? Porque a minha hierarquia ia ceder. E aquilo que eu sinto com grande parte dos meus clientes com quem eu começo a trabalhar é que no início não têm uma clareza sobre quem é que realmente é importante terem um apoio e compreensão do seu lado. E depois vão pedir, foi aquela pergunta do quem, vão pedir feedback às pessoas que não são as pessoas certas. Às pessoas que estão como eu, de passagem. E se nós vamos pedir um feedback à pessoa que está de passagem, será que foi a pessoa certa para pedir o feedback? Ou será que faz sentido pedir feedback àquela pessoa com quem vais passar grande parte do teu dia? É o que eu chamo a diferença entre ter uma casa e ter um sítio onde passamos as noites. Uma diferença muito grande. Para quem estiver a ouvir, que dê muita atenção a esta parte. Acho que é muito importante. É muito importante, que é o que eu tenho dito há muito, partilhado com amigos e mesmo com familiares. Estimem-se, amem-se. É Começa aí, meu. a vossa família, as pessoas com quem vocês amam e querem do vosso lado, é a base da vossa vida. Se essa base cair, o que é que acontece a vocês? Entende? Jordan Peterson, no livro 12 Regras para a Vida, escreve o seguinte: antes de decidires mudar o mundo, arruma o teu quarto. Espetáculo, é verdade. Então, começa por aí, meu. Começa por aí. 12 regras para a vida. João, eu tinha aqui uma pergunta para ir com 7 linhas, mas eu não vou fazê-la. Vou-te só perguntar. Fala-me sobre a arte de fazer perguntas. Fala-me. Diz só coisas sobre esta arte de fazer perguntas que eu ainda estou bem no início. Estou na creche da arte de fazer perguntas ainda. Qual é a importância? Quais são os benefícios? Como resolve conflitos também? Ou como evita conflitos? Talvez eu te possa dar uma perspectiva diferente, se me permites. Uma perspectiva um pouco mais negra, se me das permissão. E depois termino numa nota mais alta.
A arte de fazer perguntas é talvez uma das coisas mais importantes a desenvolver na nossa vida. Para termos melhores respostas, por vezes, só temos que fazer melhores perguntas. A verdade é esta. Se fizermos a pergunta errada consecutivamente, como é que a resposta que nós queremos vai aparecer? Não é? Se eu continuar a dizer porque é que eu não tenho dinheiro, porque é que eu chego ao final do mês sempre sem dinheiro, em vez de fazer a pergunta como é que eu consigo ganhar mais 100 euros este mês? Onde é que eu consigo ir buscar mais 100 euros este mês? Estamos a falar do mesmo problema, a ausência de capital. Mas estamos a falar em duas perguntas completamente distantes no espectro da ação. Uma vai procurar justificações, a outra vai procurar soluções. A arte de fazer perguntas, como muitos pensadores a quem eu não me atrevo a comparar, como Nietzsche, Dostoiévski, penso eu, que é assim que se diz o nome, e também o próprio Jordan, Sam Harris, também um grande podcaster que eu conheço, Lex Fridman, leva a um ponto em que, quando tu começas a desenvolver uma excelente ou muito competente arte de fazer perguntas, vais encontrar respostas que não queres. E este é, se calhar, o lado mais obscuro da arte de fazer perguntas. Já houve e há muitos momentos da minha vida em que eu estou a conversar com a minha esposa e que digo: quem me dera não ter feito esta pergunta. Quem me dera. Às vezes, em inglês existe uma expressão que é ignorance is bliss. Ou seja, ser ignorante é uma benção. Às vezes é mais fácil acordar de manhã, ir para o local de trabalho, ser gozado pelos colegas, levar na cabeça, chegar a casa, ver o futebol e ir dormir. Às vezes é mais simples do que fazer outras perguntas. Então, como tudo, como toda a luz cria sombra, onde quer que seja a arte das perguntas, tem um lado onde muitas pessoas, principalmente no coaching, não falam, mas ajuda a trazer uma responsabilidade que no mundo social em que nós estamos inseridos facilmente poderia ser deixada de lado. Qual é que para mim é a beleza da arte da pergunta? A arte da pergunta é a arte da resolução. A arte da pergunta foi o que fez o Império Romano tornar-se naquilo que se tornou. A arte da pergunta foi o que fez os seguidores de Jesus Cristo chegarem até onde estamos hoje. A arte da pergunta é o que faz pessoas invadirem outros países. A arte da pergunta é o que faz o mundo ir para a frente. É a arte da profunda curiosidade. É a arte de queremos saber mais. É a arte de será que existe Deus? Será que não existe Deus? Será que foi o Big Bang? Será que não foi? Será que há aliens? Será que não há? Ou seja, é a arte da vida, de certa forma. É a arte de descobrir aquilo que nós ainda não sabemos. Saber fazer boas perguntas é saber estar calado. Que é o maior desafio para os seres humanos. Uma boa pergunta nasce de um silêncio profundo. Se tu estiveres em silêncio o tempo todo, neste podcast, a probabilidade de eu estar a falar o tempo todo é alta. Mas é importante que tu estejas em silêncio para que eu fique sem ter o que dizer, para que tu agora possas fazer a pergunta que realmente vale a pena. Porque enquanto eu estiver no meu script, enquanto eu estiver na minha história, que perguntas é que vais fazer? Não há perguntas boas para fazer assim. Eu considero que perguntas a começar por porquê são perguntas que nós temos que ter atenção a fazer. Quando somos crianças, a palavra porquê está muito associada àquilo que nós fazemos errado. Quando fomos ralhados, porquê que fizeste isso? Porquê que não fazes as coisas direitas? E então assumimos uma posição defensiva. E sou muito fã da pergunta a começar por como. Como é que eu posso fazer isto? Como é que eu consigo chegar ali? Sou muito fã. Então, se há uma coisa que eu percebi com as perguntas é que a pergunta certa consegue destruir ou curar uma pessoa. Agora, certa, o que é isto? Não é? Tudo vai depender. Eu gostava que mais pessoas se fizessem melhores perguntas, mas desejo que mais pessoas façam menos perguntas, porque sou egoísta. E quanto menos pessoas
fizerem mais perguntas, mais eu sei que a minha vida vai melhorar. Porquê? Porque vai haver pessoas preocupadas com o Big Brother. Porque vai haver pessoas preocupadas com quantas pessoas é que estavam a ver o jogo no estádio do Benfica. E eu concordo com essas pessoas. E o meu egoísmo diz, continua, eu não te quero chamar à razão. O mercado está à minha espera. Nada contra. Então, eu desejo que mais pessoas façam melhores perguntas. Felizmente, neste círculo eleitoral, mais pessoas fizeram mais perguntas, mas tenho um desejo interno de podes continuar a gostar do entretenimento como estás. Está tudo bem, olha, viste o que é que aconteceu naquela série ontem? E eu, não, conta-me mais. Entendes? Então, de certa forma, existe um egoísmo também presente, e não o nego, porque acredito que todos nós, de uma forma ou de outra, também o temos, por mais altruístas que possamos ser, e eu consigo ver isso como um superpoder para educar filhos, para lidar com pessoas de décadas diferentes, para resolver problemas, para motivar pessoas, não é? Tenho uma avó com 80 anos que acreditava que tinha todas as doenças do planeta. Eu não lhe consegui convencer que ela não tinha. Eu comecei-lhe a fazer perguntas diferentes. E ela parou de dizer isso. E foi uma das maiores vitórias que eu tive. Com a minha A mãe e mesma com o coisa meu com a minha pai. mãe. Então, fazer perguntas. A arte de fazer perguntas é uma coisa que eu penso que nós deveríamos explorar mais numa fase introdutória, principalmente até mesmo na escola, seja no ensino básico, penso que seria muito importante. Talvez mais importante, na minha perspectiva, do que ler o Memorial do Convento ou os livros que se dão no 12º ano em português. Saber fazer perguntas. Não é gramática, saber construir perguntas. Essas perguntas vão ajudar a conseguirmos ter melhores trabalhos, vão ajudar a conseguir fazer melhores candidaturas, vão ajudar a conhecer melhor as pessoas com quem nós pensamos que queremos casar e possivelmente ter filhos. Fazer melhores perguntas dá acesso a mais informação, é só isso. A educação está parada, está obsoleta. Está E a saneada de base mês. é o silêncio. João, aqui avançando aqui no podcast, já que o podcast chama-se Decides Tu, o que é para ti o poder de decisão? E se bem usado este poder, que benefícios nos pode trazer? O que é o poder de decisão? Para mim, é o poder de liberdade, o meu valor máximo. Penso que o poder de decidir é o poder de liberdade. Então, porquê que nós perguntamos à nossa esposa assim: vamos aonde? Vamos jantar aonde? Não sei, decide tu. Nesse ponto aí, nós estamos a facilitar às nossas esposas elas executarem e viverem o seu valor de liberdade também. E elas, ao dizerem escolhe tu, elas também estão a dizer eu concordo, aceito e permito que tu também vivas a tua liberdade. Então, e se for ao contrário, a Mafalda perguntar-te: João, vamos jantar aonde? E tu dizes, decides tu, e forem ao sushi. Comes, Vamos, comes sushi? vamos. Então, se eu disser decides tu e a pessoa decide e eu depois digo, esse não. Eu normalmente quando me fazem uma pergunta, onde é que eu quero ir jantar, eu não digo decides tu, eu decido. Portanto, só por aí eu vou logo à frente. Se me fazem a pergunta, se me abrem essa porta, eu entro. Eu não fico à porta a dizer, não, entra tu primeiro. Eu não sou daquelas pessoas que quando entra numa sala, a porta abre e é, anda, e a pessoa, não, passa tu. E eu, não, passa tu. Se a pessoa diz, passa tu, eu vou, tipo, tranquilo. Aí eu não fico preocupado com essas coisas. Acredito que a parte da decisão é mesmo poder utilizar o livre-arbítrio que todos nós podemos ter. Nem todos temos. Todos nós podemos ter. Às vezes, com um risco maior. E ainda outra vez estava a ouvir uma coisa que foi: se o maior risco que tu tens na vida não é a tua própria vida, então tu estás à venda. Interessante. Significa que qualquer valor pode comprar aquilo que tu és e aquilo que tu defendes. Quando o teu valor, quando o teu preço é a tua vida e tu não estás à venda, então aí tu estás a estimular a tua liberdade no total.
porque estás a ser quem realmente tu decidiste que querias ser. E é por isso que há tantas pessoas a defender, por exemplo, e a favor de Navalny, de Zelensky, de muitos outros que podiam ter sido comprados e que continuam a tentar lutar por algo diferente. E, portanto, decides tu é uma excelente frase. No entanto, ter consciência que a maior parte das pessoas gosta que se decidam por elas. Daí termos em Portugal uma coisa que se chama Partido Socialista. Estou a brincar. Não era isto que eu queria dizer, foi só mesmo brincadeira para as pessoas que vão ouvir. Mas sim, malta, se queremos que as outras pessoas decidem por nós, há um partido em quem podemos votar, vota PS. Tipo, está tranquilo, eles decidem por nós. Que é normal. É o estatuto social. Já vem de muito para trás. Diz-me uma coisa, que decisão tomaste tu que mudou a tua vida? Que te põe neste lugar onde estás agora? Neste lugar, com estas condições, com... Aos 25 anos decidi que não ia trabalhar para mais ninguém. É o meu sonho quando eu for grande. Foi isso. Aos 25 anos decidi que não ia trabalhar para mais ninguém. Despedi-me de um trabalho que estava efetivo para iniciar uma carreira de coach sem qualquer tipo de cliente. A razão pelo qual eu acredito que essa foi a decisão mais importante que eu tomei foi porque eu não recomendo ninguém tomar essa decisão. Não recomendo a ninguém mesmo. Foi das piores decisões que eu tomei. Sem dúvida alguma que foi. Mas gosto de sentir que tenho... Gosto de sentir que se eu quiser saltar, eu salto. Posso não saltar muito, mas salto. Tens a Não decisão gosto... toda do teu lado. Yeah. Com o bom e com o mau. Há Claro. muitas coisas boas e há muitas coisas más. Exemplo, entramos em Covid e, meu amigo, 60% do meu negócio foi à vida. E os meus amigos estavam em casa, a receber por inteiro, a jogar computador o dia todo, e eu estava com menos 60% de faturação a tentar compreender o que é que ia fazer. Não troco isso por nada. Não consigo. Não dá. Aliás, neste momento estou num local que demorou bastante eu e a minha esposa conseguirmos montar da forma como está, mas essa foi a melhor decisão a título individual, de um ponto de vista profissional. A melhor decisão mesmo da minha vida, mesmo que supera essa e que é a minha decisão, que essa sim eu recomendaria a outras pessoas fazer, foi a decisão que eu fiz de comunicar à minha esposa que, independentemente do que ela fizesse, eu não ia sair. Essa foi a melhor decisão que eu tomei até hoje. Não é preciso explicar, é mesmo isso. Independentemente do que aconteça, eu não vou sair. Eu tive a felicidade de ter um pai, quando eu tinha 12 anos e grande parte dos meus amigos estavam a passar por processos de divórcio dos pais. O meu pai veio ter comigo e disse assim: filho, não te preocupes, que o pai e a mãe não se separam. Eu não te consigo dizer a força e a confiança que isso deu. Não dá para medir. E sim, havia desafios. E sim, houve problemas. E sim, houve discussões. Há pessoas que concordam com isto, há pessoas que não concordam com isto. Eu acredito, e ainda bem que isto está a ser gravado, porque vou ser provado certo ou errado no futuro. Eu acredito que a melhor decisão foi ter escolhido uma pessoa, não duas, não três, e não é uma pessoa só por aquilo que ela me dá agora. É ter escolhido aquela pessoa e sei que vai correr bem, sei que vai correr mal, mas é continuar a trabalhar aquilo que tenho com aquela pessoa. E é sem dúvida alguma o relacionamento que tenho com a minha esposa, que acredito profundamente que não termina, porque da mesma forma como eu fiz um acordo com ela de, independentemente do que tu faças, eu não vou sair, depois mais à frente ela retribuiu, independentemente do que tu faças, eu não vou sair. E quando existe essa segurança, quando existe essa clareza entre os dois, é bonito que não exista necessidade de procurar fora. Quando não existe a necessidade de procurar fora, é tudo bastante mais bonito. Na minha perspectiva. Portanto, essa foi a minha melhor decisão. Perfeito. João, última pergunta, e não precisa ter mais. Uma mensagem para os jovens. Uma mensagem que poderá melhorar o futuro deles, ou o rumo do futuro deles. Que mensagem deixarias para eles?
que fosse impactante. Encontra uma pessoa, investe nessa pessoa, junta-te com essa pessoa, cria uma vida com essa pessoa, supera desafios com essa pessoa, termina a vida com essa pessoa. Perfeito. Mais nada. Uma, não duas, não três, não quatro. Uma pessoa. E acredito que é muito possível conseguir viver uma vida incrível. Vai sempre haver alguém mais bonito lá fora. Vai sempre haver. Faz parte do teste. Faz parte do teste. Até que ponto é que tu consegues ser testado? Esta é a pergunta que eu faço. E eu sei, a minha esposa sabe, e ambos somos testados de forma bastante regular. E ainda bem que os testes acontecem. Porque Claro. depois, quando conversamos um com o outro sobre os testes que estamos a passar, é de género, olha que cena. Então, a minha mensagem é, investe numa pessoa, porque a vida sozinho não tem a mesma cor. Ou sozinha. É a minha sugestão. E é o que vou passar para a minha filha, se tudo correr bem. Vai correr bem, vai correr bem. O pensamento é este. João, obrigado. Bora. Obrigado eu, Eugénio. E que tenha sido bastante útil para as pessoas que também ouvem o teu podcast e que acredito que Tanto muitos ver, mais vais fazer pela frente e quem sabe, quando vieres aqui ao Norte, possamos fazer um em presencial. pessoalmente, vamos dizer assim, presencial. E eu vou. Isso está prometido. Então vamos fazer isso acontecer, porque aqui deste lado vamos dizer que eu já tenho tudo preparado para fazer acontecer. Portanto, perfeito. já estou no estúdio e tudo à tua espera. Estou fazendo assim, eu vou ser o teu convidado, pode ser? Claro, então não fazia sentido de outra forma. Então, agora já fui o teu, agora vamos inverter aqui, se calhar para fazer umas coisas diferentes, a combinar mais à frente. Grande João. Obrigado. Valeu? Bora, Eugénio, um Brevemente abraço para ti. voltamos a falar. Um grande abraço. Muito bem, fica bem, um abraço, até já. Obrigado. Se gostou deste episódio, considere partilhá-lo com amigos, familiares e colegas, que também possam conhecer as partilhas de experiência e conhecimento. A sua ajuda na divulgação do nosso trabalho é fundamental para alcançarmos mais pessoas e impactar positivamente as suas vidas. Encontramo-nos no próximo episódio. Até lá, continua a aprender, crescer e a prosperar.